Beans invade a sala de conferência dos Zodíacos gritando. Essa era uma grande emergência, eles têm um problema. Kansai diz que ele chegou na hora certa. A Shadow está prestes a fazer um grande anúncio. Sayu pergunta se ela vai sair do Zodíaco agora que é presidenta. Porém, Shadow os tranquiliza, dizendo que as chances disso acontecer são as mesmas de Sayu falar algo útil. Ela então pede para Beans falar. Ele mostra um vídeo em que aparece o rei do Império Kakin. Ele dizia: uma vasta quantidade de recursos naturais, uma enorme quantidade de comida, o futuro pacífico da humanidade espera por nós lá. Kansai pergunta quem era aquele cara. Pion fala que ele é o rei de Kakin, seu nome é Roikoro. 99% dos estudantes do jardim de infância sabem disso. Botobai e Geru se perguntam que lugar é esse de que o rei estava falando. E no vídeo ele dizia: nós da nação Kakin iremos levar todos os sonhos da humanidade conosco. Ele declara que a viagem para o continente negro começará em Kakin. Os Zodíacos estão todos surpresos. É como suspeitaram, o continente negro, o maior tabu da humanidade, o intocável. Porém, Kansai não tem a mínima ideia sobre o que é o continente negro. Cluck diz que ele não sabe de nada e pergunta que tipo de Hunter ele é. Geru explica que o continente negro é um lugar que não pode ser encontrado nos mapas. É onde muitos outros tipos de seres humanos e outras feras mágicas prosperam. Dizem que as criaturas mágicas vieram de lá. Mizaston acrescenta: está escrito em relíquias e artefatos que todas as vezes que a humanidade tentou ir para lá, um grande desastre caiu sobre nós. Um acordo feito há 200 anos entre as 5 nações modernas, o V5, determina que não é permitido ir até lá. Vemos o vídeo do rei que dizia: não faz sentido ficarmos presos por uma superstição de alguma nação do passado. Pessoas de nações emergentes, como nós, que buscam a sobrevivência do mundo atual, devem ir. Essa é a nova porta. A hora de abri-la chegou. Mizaston fala que eles acreditam que tem uma chance de conseguir, e Pion pergunta se não era uma velha nação que apenas mudaram de nome. Sayu acredita que ele pode ter conseguido um desenvolvimento econômico tão grande que pode fazer o que quiser e está desobedecendo o acordo. Cluck pergunta se Kakin fazia parte do acordo, e Mizaston fala que todas as nações devem seguir isso. Porém, Shadow explica que existe uma chance deles não fazerem parte. Há 30 anos, Kakin tecnicamente se tornou uma nova nação. Deixou de ser um império socialista e se tornou uma democracia parlamentar. Desde então, o nome das famílias foi desconsiderado da responsabilidade sobre a nação. E uma nação completamente nova surgiu. E eles provavelmente podem ter desconsiderado os acordos e tratados secretos de antes. Kobayakawa fala que essa é uma possibilidade. Nesse caso, mesmo que haja um problema com os princípios morais, não podemos dizer que estão violando o acordo. Botobai diz que essas são grandes notícias, porém Beans revela que ainda não é isso que ele quer mostrar. O grande problema vem em seguida. Prestem atenção. No vídeo, o rei dizia: como responsáveis pelo grupo de investigação do continente negro, obtivemos sucesso em encontrar um homem apropriado que não se compara a nenhum outro. Deixe-me apresentá-lo. De repente aparece na tela o rosto de Netero. Todos os Zodíacos ficam sérios. O homem dizia: vocês conhecem o líder do melhor grupo de especialistas que passaram por centenas de batalhas. O lendário Pro Hunter Isaac Netero. Esse é o seu filho, Capitão Beyond Netero. Quem aparece ali é o filho de Netero. Todos os Zodíacos ficam surpresos e dizem: o presidente Netero teve um filho. Mizaston ouviu dizer que o presidente não tinha família, e Geru diz que primeiro eles devem descobrir se isso é verdade ou não. Beyond Netero falava: meu pai, a quem eu amava e respeitava, sempre me dizia: o momento em que você para de aceitar os desafios é o momento em que a sua vida acaba. Quando você lê os mitos e encontra artefatos antigos, fica claro que os nossos ancestrais foram mais longe do que nós. Ao ouvirem aquela voz, a imponência, os Zodíacos se emocionam. Kobayakawa fala que não precisam confirmar mais nada. E Jinta, emocionado, fala que ele é idêntico. É como se o presidente estivesse falando. Beyond dizia: antes de sairmos, há inúmeros obstáculos à nossa frente. Eu irei cuidar de todos eles. Idade, gênero, nacionalidade, emprego e etnia. Não preciso saber de nada disso. Todos têm a mesma oportunidade. Não recusarei a ajuda de ninguém que tenha um coração valente. Qualquer um que busque pelo novo mundo é uma parte importante da nossa família. Seus talentos individuais serão aproveitados. A única coisa que precisamos é de coragem para dar o primeiro passo. Venham para Kakin e vamos para o novo mundo. Eu vou levá-los até lá. Os Zodíacos que escutavam aquele discurso estremecem. Alguns
Alguns estão emocionados e outros hesitantes. Após o vídeo terminar, todos naquela sala estavam em silêncio. Beans percebe que todos ali estão tremendo. É claro que estão. Até mesmo ele achou Beyond extremamente parecido com o presidente. Beans dizia: pessoal, na verdade o presidente deixou 2 DVDs. Os Zodíacos ficam surpresos. Então tem mais coisas para saber. O presidente sabia que isso iria acontecer. Beans mostra o outro DVD e o recado era o seguinte: se alguém aparecer dizendo ser o meu filho, assista isso com os Zodíacos. Kansai fala que eles devem ver logo. Clank diz que ele é idiota. Isso deveria ser visto com todos os Zodíacos. 2 deles não estavam ali. Porém, Sayu responde que ela deve estar brincando. Eles demorariam uma eternidade para encontrar o idiota do Jin. Botobai diz que o Periston deve estar no escritório, mas Kobayakawa responde que não, afinal, aquele cara não é mais o vice-presidente. Jinta fala que isso é verdade, eles precisam decidir quem será o vice. Mizaston pergunta para Shadow se o anúncio importante seria sobre isso. Geru diz que se for isso, devem deixar para depois, afinal a mensagem de Netero é muito mais importante. Pion fala que o Jin não atende o celular. E erguendo sua mão, Shadow pede a atenção de todos. Ela fará o anúncio primeiro, já que não é irrelevante. Somos levados até o Império de Kakin, alguém dizia. Em apenas 1 hora, o vídeo alcançou mais de 100 milhões de exibições no iTube. As perguntas e os voluntários não são suportados pela nossa linha de operação de 100 mil pessoas. Aquela mulher estava servindo Beyond Netero. Ele diz que isso é bom, eles devem continuar aceitando todos. É revelado que o B5 estava esperando pelo rei para assinar o documento e retirar o anúncio de vez. Beyond diz que o rei deve ignorar isso. Por quantas centenas de anos eles vão continuar com essas coisas ridículas? Então como iremos para fora se seguirmos o que o V5 diz? Nesse momento, o outro homem aparece e diz: primeiro precisamos enviar um pedido para a Agência de Policiamento de Operações Estrangeiras do V5, mas antes temos que terminar o procedimento de pedido para o Ministério de Relações Exteriores de cada país do V5, para assim conseguir chegar à agência de autorização. Nos Ministérios de Relações Exteriores, seremos transferidos para uma agência especial de autorização, mas iremos ser obrigados a assinar um contrato e escutar explicações, o que vai demorar mais ou menos 1 mês. Em 5 países, precisaremos de quase 1 semestre, e para encontrar com o chefe do departamento da agência de autorização especial, precisaremos de 3 convites dos burocratas de cada país. Mesmo se fizermos tudo isso, ainda há chances de nosso pedido não ser aceito. Beyond se irrita, ele fala para aquele homem calar a boca. Mesmo se o pedido for aceito, não saberemos quantos anos vai demorar até podermos entrar na investigação, e depois de pagarmos muito dinheiro e conseguirmos entrar na investigação, será mais ou menos como um passeio, onde não poderemos fazer tudo o que quisermos e seremos monitorados constantemente. Quero ir em um lugar onde ninguém nunca foi. Não serei contido por ninguém. Encontrar pessoas nunca antes encontradas. Façam o que quiserem. Façam algo que nunca ninguém fez. Pisem no desconhecido. Nesse momento vemos os principais aliados de Beyond Netero, que dizia: não impedirei ninguém de ir, nem irei atrás de quem fugir, mas acabarei com qualquer um que fique no meu caminho. Nesse momento seus aliados sorriem e vemos que entre eles estava Periston, um dos Zodíacos. Vemos Jing em outro local e Shadow dizia: Periston e Jing, ambos pediram para sair do Zodíaco, e eu permiti. A partir de agora, o Zodíaco inclui apenas nós 10. Acredito que já podemos assistir a mensagem de Netero. O que vocês acham? E mais uma coisa, essa é uma situação complicada. O V5 mandou uma mensagem. Uma missão especial chegou. Caçar o Beyond Netero. Esse homem é perigoso. A condição do mundo está atada. Vemos uma reunião em uma grande metrópole. Eles diziam: você já assinou o contrato? Nosso trabalho é investigar a nível mundial e organizar um banco de dados, levando em consideração biodiversidade, clima e condições políticas e sociais dos países, para calcular o risco de viagem e os níveis de preservação natural, e assim determinamos um índice de risco. E a unidade especial na qual você foi alocado tem o importante dever de coordenar as agências de viagem restritas. Quem diz isso é um homem velho. Esse é o diretor da IPA, conversando com o recém-designado secretário adjunto, Steiner, que responde: sim, eu estou ciente disso. A regra número 1 da equipe é selecionar e treinar de maneira rígida, multiversal e compreensiva os candidatos a viajar para o Novo Mundo, acompanhar viajantes qualificados e empregar o máximo de esforço possível para garantir sua segurança. Em outras palavras, ninguém poderá ir para o Novo Mundo. Não tem jeito. Essa
situação nos foi empurrada goela abaixo. O diretor concorda, agora eles têm um problema. Steiner pergunta se ele se refere a Kakin. O homem diz que eles estão agindo por conta própria, porque não assinaram o tratado. Eles pularam o processo de seleção e agora não querem limitar o número de viajantes. O maior problema é que o objetivo da viagem não é exploração, mas sim colonização. O que o guardião da porta para o Novo Mundo mais odeia são pessoas mal educadas. Se as negociações falharem na reunião dos líderes, que vamos receber no mês que vem, para Kakin será extremamente difícil. Steiner pergunta o que eles devem fazer se isso acontecer, e o diretor responde: caixa de Pandora. Não teremos outra opção senão abri-la. Steiner pergunta se isso é uma metáfora, e o velho responde que também achava isso um absurdo quando era jovem, até que ele veio ali. Quando eles entram naquele andar subterrâneo, vemos várias pessoas vestidas com trajes especiais, e lá também tinham várias experiências. Steiner fica completamente assustado ao ver aquelas coisas dentro dos vidros. Eram seres deformados e realmente grotescos. Os cientistas conversavam com o diretor, mas o homem estava paralisado. Steiner pergunta o que é isso, e o diretor responde: são todos humanos. Bem, eles eram um livro estranho que achávamos se tratar apenas de delírios de um louco, o Diário do Viajante do Novo Mundo, um registro de viagens publicado centenas de anos atrás. Quando foi publicado, ele ficava na seção de fantasia, mas hoje sua existência é lendária. Seu primeiro trabalho é decorar cada palavra desse livro. É só uma cópia. Sinta-se livre para fazer anotações. O homem recebe aquele material e pergunta o que era aquilo. O diretor então diz: é o preço que a humanidade pagou por ter posto os pés no Novo Mundo. E continua acontecendo. Você viu todos aqueles corpos retorcidos como toalhas. Esse livro descreve que puseram os pés no Novo Mundo e pereceram contorcidos como cordas. Mas todos esses corpos foram encontrados aqui neste mundo. Steiner pergunta se havia alguma ligação entre essas vítimas e o Novo Mundo. O diretor responde que não, isso é mais um problema. Alguns sugerem que a culpa seja da máfia, devido ao círculo social das vítimas. O testemunho de muitas pessoas nos fez descartar a teoria. De repente, diante de nossos olhos, um a um, eles começaram a se contorcer. Foi o que disseram. As testemunhas eram médicos, professores, pastores e policiais. Se todos estivessem sob o efeito de drogas, seria mais fácil ignorar. E realmente, eu queria que estivessem. Enfim, leia o livro até semana que vem e me mande seu relatório. Identifique os riscos de viajar para o Novo Mundo de vários pontos de vista. Eles estavam andando, porém de repente alguém bate no vidro. O homem observa e vê que aquela era uma pessoa, porém ele se assusta. Seus olhos estavam sinistros. O diretor diz que esse é o único sobrevivente, apesar de não ser um humano. Ele não precisa de alimentação como os humanos. Ele tem vivido por quase 50 anos, completamente autossuficiente. Steiner fica surpreso ao ouvir isso e o diretor continua. Ele foi contaminado por um vírus que não permite que ele morra. Há mais informações sobre isso nos documentos conhecidos como o relatório de Beyond. Ele é o que sobrou de um Hunter que embarcou para o Novo Mundo. Resumindo, cada vez que aceitamos esse desafio, trazemos de volta uma calamidade com a capacidade de acabar com a humanidade. Esse foi o resultado das tentativas de colonização após o V5 assinar o tratado. Steiner vai para sua casa, ele então estuda aquele material e vê um vídeo que diz: por razões políticas, o V5 evitou a Associação Hunter e mandou secretamente seu próprio time de exploração. Meu filho, Beyond, era um dos responsáveis por tomar as decisões que determinariam os rumos da expedição. Aquele era o vídeo de Isaac Netero, que estava sendo visto pelos Zodíacos. Ele dizia: sem ouvir meus conselhos, eles seguiram um caminho inexplorado, e esse foi o resultado. Ele voltou e trouxe uma nova calamidade. Meu filho queria tentar de novo, mas eu o proibi até a minha morte. E também defini isso como um tabu para a Associação Hunter. Quando era jovem, visitei o Novo Mundo 2 vezes, mas a força que eu adquiri lá não era a força que eu buscava. A força que eu queria era um oponente. Eu procurava alguém que pudesse definir minha força através de vitória ou derrota. Mas no Novo Mundo, as batalhas são contra a natureza cruel e severa, onde a vitória não existe. A força que meu filho procurava era formidável e essencial para a exploração do novo continente. Talvez ele seja até mais adequado para ser um Hunter do que eu. Agora a missão: eu quero que vocês explorem o continente negro com sucesso antes do meu filho. Todos os Zodíacos ficam surpresos com aquelas palavras de Netero. Ele dizia: superem quaisquer riscos do continente negro e retornem com esperança. O nível de dificuldade é indiscutivelmente A.
mas isso é um pedido e não uma ordem. O que eu desejo é que nossa organização seja a pioneira na exploração do desconhecido e em superar essas dificuldades. Essa será uma jornada de grande recompensa, mas para isso o risco a ser enfrentado é incrivelmente alto e provavelmente colocará a associação em perigo. Abrimos a porta de uma casa mal assombrada e voltamos sem entrar, mas eu repito, isso não é uma ordem. Pensem nisso como o sonho de um homem morto. Repito, isso não é uma ordem. Apesar de suas palavras, todos ali sabem que essa realmente era uma ordem velada de Netero. Isso definitivamente é uma ordem. Misaiston pede para Bin ser sincero. O presidente tinha algum outro desejo? O homem responde que não sabe de nenhum. Kanzai fala que esse velhote não sabe a hora de ir embora. E Motobai fala que nem parece que ele morreu. Kobayakawa fala que como o cabelo dele estava comprido, ele deve ter filmado isso faz tempo. E Geru pergunta o que Shadow acha disso. A presidenta responde, como foi uma ordem, não temos outra escolha. Mas como ele disse que não era uma ordem, não podemos envolver outros membros da associação nisso. Essa era uma missão apenas do Zodíaco. Saiu levanta a mão e pede para ela esperar um pouco. Ele não importa se forem no continente negro, mas era contra caçar Beyond e Netero. Shadow pergunta qual seria o motivo, e Saiu fala que apenas era contra. Ele acha muito conveniente como um vai contra o outro. Kanzai diz que se ambos têm o mesmo objetivo, ele também é contra interferir nas ações de Beyond. Se Kakin e a associação estiverem competindo, seria algo injusto. Geru falava, então é isso? O filho do presidente se preparou há décadas. Alguém aqui já havia pensado em ir ao Novo Mundo? Até onde eu sei, só tem uma pessoa que seria idiota a ponto disso. Nesse momento, vemos Jin Freaks. Era dele que estavam falando. Se o Jin fosse nos ajudar, seria menos pior, mas ele já saiu do Zodíaco, e mesmo se estivesse aqui, ele insistiria em fazer tudo sozinho. Não é justo, Beyond já está muito à frente. Motobai responde, essa caçada tem que acontecer, contanto que não haja incongruência com as ordens do presidente. As opiniões de Saiyu e Kanzai são puramente sentimentais. Misaiston pergunta se seria isso mesmo. Antes de decidir, não é melhor confirmar se a V5 tem razão nisso tudo, mesmo que seja uma contribuição para a humanidade, eles só querem explorar recursos naturais. 5 países não podem decidir em nome do mundo inteiro. Kanzai pergunta o que essa conversa tem a ver com caçada, e Pion fala que não estava prestando atenção. Clank diz que tanto faz, eles estão complicando, precisam decidir logo. Motobai fala que isso vai além do que uma associação como a deles pode decidir, mas nossas ações podem indicar nossas intenções. Geru fala para eles se acalmarem um pouco. A Shadow ainda não disse o motivo da caçada. Assim que ele for acusado de insubordinação ou incitação de tumulto e a Associação Hunter aceitar o pedido, faremos um anúncio oficial. Motobai dizia, vocês não estão vendo a importância disso? Vão mesmo colocar afiliações políticas acima do desejo do presidente? Beans então atende o telefone, porém rapidamente ele fica surpreso. Beyond Netero está aqui. O filho de Isaac Netero chega na associação e se encontra com os Zodíacos. Ele dizia, olá, quanto tempo, Beans? Esses caras devem ser o Zodíaco. Se importa em entrar em contato com o V5 pra mim, digam a eles que capturaram Beyond Netero. Os Zodíacos e Beans ficam surpresos ao ouvirem aquelas palavras. Beyond Netero estava se entregando por vontade própria e falava, digam que isso é uma troca de favores. Tudo bem? Enquanto isso, em sua casa, Steiner lia o livro. Ele estava assustado e falava, a humanidade trouxe do continente negro 5 grandes calamidades. A esfera que protege as ruínas ancestrais, a arma Brion, a dependência mútua do desejo, as formas de vida gasosas, Ai, o monstro que contamina sua presa com desejo homicida, a cobra de 2 cabeças Hellbell, a troca entre o prazer e a vida, a besta que mantém humanos como bichos de estimação, Papu, o desespero sem fim, disfarçado de esperança, a doença da imortalidade, Zobai. Isso não é um lugar para onde a humanidade deve voltar. Vemos Beyond Netero, ele estava algemado dentro de uma cela blindada. Ele dizia, bem, agora podem fazer o que quiserem comigo. Todos os Zodíacos estavam ali, o observando, e ele falava, mas eu prevejo que serei solto, e vocês irão ao continente negro comigo.
comigo. Todos os zodíacos ficam surpresos com aquelas palavras. Shadow dizia: isso não é possível, você será julgado por perturbar a paz internacional e será sentenciado a um longo tempo de prisão. É uma ideia nada realista. Beyond diz que essa seria a resposta correta, mas as coisas não são bem assim no mundo real. Acho que vocês têm tempo de me ouvir antes de falar com o V5. Shadow estava de frente com Beyond Netero e falava: a partir de agora, essa conversa será registrada. Tudo bem pra você? O homem responde que não se importa com isso. Não é como se a presidenta fosse publicá-la. Shadow dizia em pensamentos: eles são muito parecidos. Fico nervosa só de vê-lo. O que será que ele quer? Só tenho certeza de que ele é quem está nos atacando. Beyond dizia: vou começar falando sobre a política oficial do V5 e o que ela realmente significa. Então preparem-se para ouvir a verdade. Atualmente esse é o mapa mundi oficial. Nosso mundo está localizado no Moebius, um grande lago no coração do continente negro. E de acordo com os nossos registros, a humanidade tentou chegar lá 149 vezes. Isso contando apenas o que podemos registrar. O número de sobreviventes é de 28 pessoas, de 5 expedições diferentes. Beyond é o único vivo até hoje. Essas 5 expedições não foram oficiais, aconteceram após o Tratado de Inviolabilidade do V5, com a ajuda do guia. Sem o guia, a humanidade não consegue sequer atravessar as bordas do oceano. Vemos o jovem Steiner, ele fazia aquela apresentação e dizia: resumindo, a humanidade nunca, pelo menos não oficialmente, conseguiu ir e voltar do continente negro sem auxílio. Além disso, todos os 28 sobreviventes tinham habilidades físicas de um medalhista e uma sorte imensa. Mesmo assim, apenas 3 deles foram capazes de passar em todos os testes, após voltarem e retornaram às suas vidas normais, ou seja, a taxa de sucesso é de 0,04%. A possibilidade de um humano comum embarcar em uma expedição é impensável. Vemos alguém perguntando quem seria esse tal guia, e outra pessoa responde: é uma raça de indivíduos selecionados pelos guardiões das entradas do continente negro. A mulher queria saber quem eram esses guardiões, e o outro responde: criaturas mágicas são a nossa única conexão com o continente. Sem negociações com elas, é extremamente difícil chegar lá. Outra mulher gostaria de saber uma pergunta: nós já sabemos de tudo isso, e está nos documentos, assim como as 5 grandes calamidades sobre as quais você vai falar agora. Um homem velho também fala: olha, não importa o quanto falemos sobre riscos, para aventureiros que seguem seus sonhos, eles servem de incentivo. O mesmo vale para países e negociantes que dão dinheiro, sentam e esperam resultados. Outro homem falava: bem, eu não vim aqui para tentar impor uma diminuição no número de participantes. Estamos interessados na tentativa oficial de tentar para Kakin. Steiner responde: sim, tem um documento sobre isso. No artigo 4 do Tratado das Nações, ameaças internacionais. As cláusulas de 7 a 9 proíbem o envolvimento ativo em questões de doenças infecciosas, riscos biológicos e ameaças desconhecidas. Esse artigo foi aprovado para assegurar que essas ameaças não abalem as fundações da segurança nacional. Isso permite intervenções militares para cobrir estas ameaças. O velho diz que sim, ele já sabe disso, e Kakin também sabe. O homem dizia: tudo o que discutimos aqui é de conhecimento público, e certamente Kakin tem acesso a isso. Steiner falava: perdoe-me por dar tantas voltas. Queria que todos entendessem que nossos meios para impedi-los são limitados e envolvem força militar, para que tudo se resolva de forma pacífica e tenhamos controle na situação. Kakin terá que entrar para o V5. Temos que nos reorganizar como um V6 e apoiar a viagem de Kakin pelos bastidores. Para isso, teremos que mostrar a Kakin que não estamos fazendo este convite por puro interesse e que estamos dispostos a incluí-los com representatividade igual à dos 5 continentes. O nome do rei de Kakin será registrado na história como um pioneiro do novo continente. Em troca, vamos dividir tudo em 6 partes iguais. Na borda do oceano, perto dos limites da área do Tratado de Neutralidade, existem ilhas desabitadas que podem receber um grande número de imigrantes. Faremos com que estes imigrantes acreditem que estão vivendo no novo continente. Quanto à verdadeira expedição, selecionaremos cuidadosamente os membros e deixaremos nas mãos de Kakin. Deixem que eles vejam o que uniu o V5. A mulher velha então diz:
precisamos de alguém para acompanhá-los. A associação de Hunters é boa o suficiente? Steiner responde, no momento, eles estão focando na captura de Beyond. Após a captura, apelaremos para manobras persuasivas. Se a associação Hunter for firme e flexível, conseguirá provar o seu valor. A outra mulher pergunta, mas e se eles falharem? E ele responde, então teremos que negociar diretamente com as lideranças de Kakin. A proposta do V6 vai tomar conta deste tipo de problema, mas se não pudermos utilizar a associação, teremos que enviar uma equipe não oficial. Nesse caso, nossos cálculos indicam que nossa agência enfrentará uma crise fiscal pelo aumento dos custos em 25 vezes. Nesse momento, as lideranças do V5 carimbam aquele documento e na associação Hunter, Beyond Netero dizia, nós insistimos numa política de portas abertas para garantir alternativas. Ou então, o V5 não faria nada e teríamos que seguir o protocolo, assim o plano fracassaria. Shadow então responde, se a proteção e a segurança de imigrantes não fosse parte do nosso trabalho, não me parece que seria mais arriscado. Beyond falava, você não está considerando os riscos que tem de enfrentar, demonstra sua coragem, mas eu contestaria sua liderança. Caso você fale, ninguém aceitará que diga como desculpa, eu estava mantendo a segurança dos cidadãos. Shadow diz que ele não precisava se preocupar com a associação, ao invés disso, deveria estar preocupado consigo mesmo. Observando aquela conversa do lado de fora, Kanzai diz que não entende o que eles estavam falando e pede para alguém traduzir. Kobayakawa então fala que, resumindo, em troca da oportunidade de ir ao continente negro, Beyond ofereceu ao rei de Kakin a chance de se tornar uma figura histórica. Porém o V5 não gosta de perder. Para manterem a própria dignidade, nos mandaram cuidar dele. Kanzai pergunta o que essa conversa tem a ver com eles, e Gero responde, alto risco, alta recompensa. Se falharmos, perderemos toda a credibilidade como o principal cliente da associação. Se tivermos sucesso, provavelmente poderemos explorar o continente negro, e é claro, estaríamos fazendo um grande favor para a humanidade. Beyond pede para confiarem nele e entrarem em contato com o V5. Tenho certeza que dirão, falem para Beyond Netero, que aceitaremos uma expedição vigiada. É dever da associação Hunter tomar conta desse tipo de vigilância. Isso é, se o V5 confiar neles. Esse é o desafio que Beyond faz para os Hunters, e o campo de batalha é o continente negro. Shadow pensava, isso é um desafio, um duelo, e a associação inteira terá que lutar. Claro que sim, se tudo o que você disse foi verdade, aceitaremos sua proposta, mas antes temos que confirmar algumas coisas. Sorrindo ele responde que está tudo bem, pegue o que quiser, se necessário pode ser até sangue. Shadow entende, ele esperava que fossem suspeitar de que era um impostor, sem dúvidas esse é o filho de Netero. Para ir ao continente negro, ele planeja passar por cima da associação. Ela pede para o Misaiston entrar em contato com o V5, acabamos entrando nisso contra a nossa vontade. Foi uma tática traiçoeira, mas esta foi a maneira mais rápida de fazer o V5 aceitar a expedição ao continente negro. Vamos para um lugar sombrio, com um adversário astuto, que não hesitará em trapacear, mas não podemos perder de jeito nenhum. Um dos Zodíacos dizia, parece que nós todos vamos acompanhar Beyond ao continente negro, pessoal. Nossos planos mudaram. Esta é uma missão secreta, nos dada pelo V5 e sancionada pela organização. Kanzai não estava entendendo muito bem, então agora vamos junto com ele quando a gente vai poder brigar. Gero diz que ele é impressionante. Beyond disse que irá ao continente negro como prisioneiro, mas ele escapará e fará o que quiser. Nossa tarefa é encontrar uma solução para as calamidades, enquanto mantemos Beyond preso e seus aliados longe dele. Não temos ideia do que pode estar por vir neste continente completamente desconhecido. Misaiston pergunta se isso não é exatamente o que um Hunter deveria fazer. Shadow responde que sim, eles devem se preparar. Ginta fala que talvez, durante a viagem, eles conhecerão melhor o Beyond e quem sabe se tornem amigos. Porém Cluck fala para ele parar de sonhar acordado. Kobayakawa diz que ficará de guarda. Shadow aceita e diz para Beyond, você também deve se preparar. O seu período de encarceramento poderá ser longo. Beyond responde que sabe, ele irá esperar o tempo que for necessário. Enquanto isso, na conferência do V5, alguém dizia bom trabalho, foi uma boa apresentação. Steiner agradece, mas se perguntava se aquilo foi realmente necessário. O diretor pergunta o que, e ele diz, eu resumi e apresentei exemplos de todos os riscos possíveis, mas isso não vai contra os departamentos, que decidiram ir, apesar de tudo o que eu disse.
O diretor não via problemas. Nossa missão era apenas avaliar e apresentar os riscos detalhadamente. Mostramos aos clientes uma alternativa segura. Cabe a eles decidir se vão ou não. Eles são responsáveis por suas decisões. Steiner responde que sim, e o homem pergunta se algo o incomoda. Ele responde que oficialmente a agência classificou o Diário do Viajante do Novo Mundo como um livro de fantasia, mas na verdade o livro é uma referência para qualquer um que queira participar da expedição. O diretor começa a rir e diz que no fundo eles são parecidos. Steiner será um excelente diretor. É claro que um mundo honesto seria ideal, mas a paz é o que mais importa. Vemos então um grande porto com um barco negro em forma de baleia ancorado. Algumas aeronaves sobrevoavam e os jornais diziam: olhem lá, aquele é o gigante navio de transporte Blackwall número 1. Ele pode transportar até 200 mil pessoas de uma só vez. Seu interior é bastante simples, mas o foco principal do navio é a mobilidade, o que permite um baixo custo e um curto tempo de produção. Nosso rei, Sua Majestade Rui-Coro, disse que em um ano serão produzidos mais 20 desses. E tem mais, ele prometeu que dentro de 5 anos, mais de 100 milhões de pessoas poderão ir para o continente negro. Celebrando a partida do primeiro navio, estarão a bordo Beyond, Sua Majestade o Rei e 14 príncipes. Então pessoal, participem do sorteio para ir nessa expedição. Sua chance é de 1 em 1.300 para ir a bordo do primeiro navio. Isso não é um sonho, as estatísticas são reais. Agora vamos falar um pouco sobre os projetos de colonização, mas os riscos da expedição ainda são uma grande preocupação para o público. De acordo com a lista de espécies apresentadas pelo Comitê de Aprovação, a espécie de maior perigo é classe C, mas quão perigosas são as criaturas de que estamos falando? Dentre as espécies, nem todas são desconhecidas. Abelhas assassinas, ursos, tubarões, cobras venenosas. Essas são espécies que você encontraria apenas com a pior sorte possível, e apenas na pior das situações, elas chegariam a ser fatais. Na internet estão se espalhando boatos de que haveriam criaturas altamente perigosas de rank A e B, mas claro, nós não podemos ter certeza absoluta, mas essas são as mesmas pessoas que acham que ainda não exploramos o continente negro por culpa dessas criaturas. Nas escrituras de ruínas antigas está escrito: calamidade cairá sobre aqueles que ousarem atravessar o oceano rumando um novo continente. Concluímos que provavelmente a morte dos viajantes foi consequência de infecções e doenças contagiosas. Atualmente, com o controle de doenças, isso não será mais problema. Ao contrário, com o avanço da medicina, poderemos encontrar novas formas de vida e novos minerais preciosos. No desenvolvimento humano como um todo, faremos descobertas e progressos que só eram possíveis em sonhos. Tenho certeza que dentro de 10 anos, a humanidade estará na maior corrida pelo ouro que já existiu. O continente negro é, na verdade, o continente dos sonhos. Nesse momento, mais um homem se junta à tripulação de Beyond Netero. Esse é Jim Frakes, o pai de Gon, o ex-caçador do Zodíaco. Chega naquele lugar e se encontra com Periston, o ex-zodíaco que representa o rato. Jane sorri, ele cumprimenta Periston e pergunta: você se importa se eu participar? Estão aceitando quem quiser, não é? Periston estava sério, porém ele sorri e diz: isso é inesperado, eu achei que você veio para nos impedir. Jing responde: é para isso que eu vim aqui, todo esse tumulto é bem o que você gosta, não é? Dependendo se a associação cair na provocação do Beyond ou não, você mandaria 5 mil formigas quimera. Você já brincou bastante, não foi? A associação não é mais o seu brinquedo particular, então pare de causar mais perturbações. Daqui pra frente, sou eu quem vai jogar com você. Estão gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o like. E continuando, vemos Leório, que atende o celular. Ele estava surpreso e pergunta: eu no Zodíaco? Quem liga para ele é a presidenta Shadow, que dizia: sim, no momento você é o Hunter mais respeitado da associação. Você é essencial para cumprir nossa missão e decidir o destino da associação. Gostaríamos de contar com sua ajuda. Leório diz para ela esperar, afinal ele tem obrigações. A presidenta pergunta se seria a faculdade de medicina. Ela já entrou em contato com eles e abriram uma exceção e permitiram que Leório fizesse um intercâmbio por tempo indeterminado, com a condição de que ele entre na equipe médica da associação e vá para o continente negro. Estamos lhe pedindo um favor, mas não quer dizer que você receberá uma boa nota na faculdade. Se você não for bem, pode acabar desperdiçando meses ou até mesmo anos de sua vida. Tenho que deixar bem claro que esta é uma missão extremamente perigosa e difícil. Além da recompensa acadêmica, não haverá nenhuma outra. Se você quer se tornar um médico para ganhar dinheiro em algum canto pacato do mundo, recuse esta oferta
oferta. Leório diz que entendeu e por isso não aceita, mas ele continua: eu é que tenho que pedir, essa é uma oportunidade única, por favor me deixe participar. Ao ouvir aquilo, Shadow sorri e agradece, e Leório diz que tem uma pergunta: no Zodíaco tem espaço para mais uma pessoa? Tem alguém que eu queria muito recomendar. Enquanto isso, Jing e Periston estavam frente a frente. Seus lugares no Zodíaco serão transferidos para Leório e outro Hunter. Ali estava um silêncio mortal e Periston pergunta: por que você presumiu que essas seriam as duas possibilidades? Se fossem as coisas, ficariam muito piores, caso a associação fizesse o que eu quero. Não é uma negociação, além de que essa coisa do exame Hunter veio do nada. Jing responde: você não está pensando em negociar, não é? Esse é um jogo que você está jogando sozinho, porque você não perguntou como eu descobri que você estava escondendo quimeras. Periston fala que isso não era bem um segredo. Se a associação aceitasse os termos e fosse ao Continente Negro oficialmente, eles precisariam de pessoal especializado, mas os governos não gostam de riscos e demoram a responder. Usar contratantes privados sempre acaba criando disputas com contratos de distribuição de direitos. Shadow tentará recrutar o pessoal necessário usando o exame Hunter, assim a associação pode agir sozinha. Essa é a solução mais realista e eficiente, mas para você é a mais comedida e entediante, a que você não quer que aconteça. Jing pergunta se fosse o Netero, e Periston diz que o presidente nunca faria isso. Ele preferiria perder o V5 como cliente do que acompanhar o Beyond. Ele encontraria um jeito de chegar lá primeiro, e esperaria pelo Beyond no Continente Negro, e só então anunciaria a caçada. Não é exatamente o que a associação deveria estar fazendo. Jing pergunta por que ele quer tanto destruir a associação, já que é tão obcecado por ela. Que forma distorcida de amor. Periston pergunta que provas ele tem que queria destruir a associação. Qual você acha que seria meu motivo? Jing responde: você é um grande bebê chorão para ganhar atenção. Se você achar que a associação está ficando chata, vai procurar outra coisa para brincar. O jeito mais difícil de encontrar um novo alvo é espalhar as quimeras pelo mundo, e ao mesmo tempo forçaria a mudança nas regras do Continente Negro. Mas se a associação mostrar que consegue se manter, você daria o golpe final, enviando as formigas quimeras. Para participar do exame Hunter, essa é a única maneira para qualquer um se tornar um membro. O exame balanceado que a Shadow fará será como um passe livre para qualquer um com os seus conhecimentos e conexões. Muitos dos seus seguidores passarão, mas eu não sei qual é o seu objetivo ao encher a associação de quimeras. Você e eu somos parecidos, nós sempre pensamos fora da caixa, e é por isso que eu tenho essa desconfiança, seu idiota. Periston ouve aquilo e diz: mas que forma de falar, mas você acertou, então tanto faz. Normalmente, quando pessoas amam e são amadas, elas se sentem felizes. Quando eu sou odiado pelas pessoas, eu fico feliz. E eu sinto vontade de destruir as coisas que eu amo. Será que isso é muito estranho? Periston sorri e um nem negro sai de seu olho. Jing então responde: depende do quão forte é isso. Mas o que eu quero dizer é que isso é muito forte no seu caso. Neste ponto, você e eu não temos nada em comum. O homem de óculos queria fazer uma pergunta e Jing fala para ele ficar fora disso. O homem se aproxima dizendo: quem você pensa que é? Você acha que pode mostrar essa cara feia? E ele se aproxima para atacar Jing, porém o pai de Gon se vira e acerta vários socos na cara daquele homem. Seu rosto fica completamente deformado com aqueles golpes. Porém, de repente, vemos Jing segurando aquele cara e seu punho parado bem na frente de seu rosto. O homem estava suando frio. Todos aqueles socos e aquela dor foi uma premonição do que poderia acontecer. Jing pergunta se o homem viu o que aconteceria, então ele deve ir embora. Jing olha para um lado e para o outro. Ele percebe uma aura negra e pergunta: é você que está no comando aqui? Aquela parecia uma boneca sentada no chão. Periston começa a rir e diz que claramente ele é o número 2. Jing percebe que o critério ali não é força. Periston fala que está sendo subestimado e Jing dizia: se você fosse apenas um monte de músculos, sem cérebro, seria fácil acabar com você. Mas esse não é o caso, esse é o problema. Mesmo que eu te batesse até que começasse a cuspir sangue e pisasse na sua cabeça, você continuaria rindo. Ao invés disso, eu teria que acabar com seu espírito. Periston escuta aquelas palavras em silêncio. De hoje em diante, eu sou o número 2. Alguém se opõe? Somos levados até uma cidade. Vemos alguns homens sentados na mesa jogando cartas. De repente, alguém chega ali e eles perguntam quem
quem era. Aquele é Misa Stone. Ele diz que é da Associação Hunter e pergunta por Kurapika. Alguém responde que não estava ali e pede para ele ir embora. Porém o Zodíaco responde que irá esperar ali até ele voltar. Pode me trazer um café, pode deixar que eu mesmo ponho o leite. Naquele momento os homens se levantam para enfrentar Misa Stone. Ele então segura uma carta e diz: isso é um aviso, não se aproximem, eu não permitirei nenhum tipo de violência. Como um Hunter criminal, eu tenho autorização especial para investigar. Os homens avançam mesmo assim e dizem: você pode fazer avisos no hospital, seu babaca, deixa que a gente te ajuda a ir pra lá. Misa Stone revela sua carta, nela tinha um X, e ele diz: restrain. Nesse momento, os três homens ficam paralisados. A pessoa que estava na mesa ativa um NEM em seus olhos e percebe que tem um tipo de cela cúbica de NEM ao redor de seus corpos. Eles não conseguem se mover. Esse é o tribunal fechado. Os homens gritavam: idiota, isso não vai ficar assim. O que diabos você fez com a gente? Misa Stone revela que em breve eles serão liberados. Mas aqui vai outro aviso. Não deem mais nenhum passo. Sempre que vocês me desobedecerem, não conseguirão se mover. O homem que estava na mesa se levanta e diz que entendeu. Kurapika está no porão. Misa Stone pergunta se ele é um Hunter. Aquele é seu emprego. O homem queria saber o porquê disso. Nós somos uma organização criminosa, se é isso que você quer saber. O dinheiro que o nosso grupo ganha é derivado de apostas e serviços de segurança. Pagamos nossas taxas. Além disso, essas atividades são legais nesse país, então não deve ser um problema. De repente alguém chega ali e diz que ouviu muito barulho. Este é Kurapika, que pergunta quem era aquele homem, o que ele queria. Misa Stone fica surpreso ao ver Kurapika. Parece que ele já viu muito sofrimento. Ele se apresenta e pergunta se Kurapika sabe que Kakin vai para o continente negro. Ele diz que não se importa, mas o Zodíaco fala que Leório o indicou. Ele veio fazer um pedido: venha conosco para o continente negro. Kurapika se recusa e diz que estava ocupado. Foi só por isso que você veio. Misa Stone falava: ouvi dizer que você ainda está procurando pelos olhos escarlates dos membros de seu clã. Nesse momento Kurapika fica sério. Misa Stone se assusta. Os olhos do garoto ficam vermelhos e ele diz: de agora em diante, sugiro que você meça bem suas palavras. Aqui não é lugar para alguém de fora como você. Sim, você está certo. Eu ainda estou procurando os olhos do meu clã, mas e daí? Misa Stone fala que tem um site do mercado negro que reúne pessoas peculiares e que pensam de maneira diferente. Você sabia que há 6 meses um vídeo de uma grande quantidade de olhos escarlate foi postado lá? Kurapika responde que sim. E o que tem isso? O atendente pensa que realmente é verdade. Kurapika tem procurado pelo dono desse site, mas até agora não tem pista alguma. O Zodíaco então revela que identificaram o dono dos olhos escarlates. Kurapika fica surpreso e Misa Stone continua: descobrimos acidentalmente durante uma investigação sobre as pessoas que irão para a expedição do continente negro. Identificá-lo apenas pelo vídeo seria impossível. Descobrimos por pura coincidência. Para alguém de fora como você, é só o que posso dizer. Então sugiro que pense bem e me dê sua resposta. Se você se tornar um membro do Zodíaco, passará 2 meses navegando rumo ao continente negro. Você está interessado? Kurapika responde: então a pessoa que eu estou procurando vai estar no mesmo navio que eu. O boi do Zodíaco fica em silêncio. Kurapika pensa que sua prioridade é recuperar os olhos dos membros de seu clã. Farei o que for necessário para alcançar o meu objetivo. Certo, eu entendi. Eu aceitarei. Agora você pode me dizer quem ele é? Nesse momento, Misa Stone entrega uma foto e ao olhar aquela foto, Kurapika percebe que esse é o príncipe de Kakin, Sierriednit Roikoro. Vemos os olhos carmesim, a filha de um membro da máfia, um professor, um advogado, um músico, um investidor, um padre, um golpista, um médico, milionários e bilionários, membros e líderes de corporações oficiais, políticos, líderes religiosos, artistas e um príncipe. Quem diz essas palavras é Kurapika, que acaba de descobrir com quem está os últimos olhos de seu clã. Ele dizia: ameacei, manipulei e paguei pessoas. Eu perdi alguma coisa cada vez que recuperei uma parte dos meus irmãos, mas logo vai acabar. Ele é o último monstro com os últimos olhos do meu clã. Pyro, parece que minha jornada finalmente vai começar, mas para onde devo ir? Pessoas que fiquem felizes e me deem boas-vindas. Um lugar que eu chame de casa. Não tenho nenhuma dessas coisas. Kurapika estava de frente de um altar de olhos escarlate, todos aqueles que ele recuperou durante a sua jornada. Enquanto isso, em Kakin, alguém dizia: número 2, depende. Um homem se aproxima de Jim Freaks e Periston. Ele dizia: com o Periston sendo o número 2, tivemos ordem e planejamento. O que teremos com você? Várias pessoas que estavam
estavam ali se aproximam do pai de Gon. Um deles dizia: se você for nos trazer apenas caos, eu terei que eliminá-lo. Ele se prepara para lutar e uma pessoa em forma de boneca também ativa o seu Nen e fala, preparada para a batalha. Jin levanta 2 dedos e responde: vou dobrar o pagamento que o Beyond ofereceu adiantado. Fora isso, vocês podem fazer as coisas como estavam fazendo até agora. Todos ali ficam surpresos com essas palavras e um deles pergunta: eu não entendo o que você está dizendo. E Jin responde: vocês estão sendo pagos pelo Beyond, não é? Eu disse que eu vou pagar o dobro do que ele ofereceu para cada um de vocês. Não planejo fazer mais nada além disso. Não tenho nenhuma condição para entregar o dinheiro. Vou responder perguntas e dar conselhos quando quiserem, mas podem continuar fazendo o que o Periston mandar se quiserem. Mas eu sou o número 2 e me recuso a largar esta posição. Um deles pergunta qual o sentido disso, e outro fala que não liga para isso. Então você vai pagar o dobro adiantado, isso é verdade? Jin responde que sim. Se você me der o número de sua conta, eu pago agora mesmo. O garoto pergunta: e você não tem mesmo nenhuma outra condição? Jin responde que não. Eu te falei, acredite em mim. O homem com cabeça de tigela pergunta: e se nem todos concordarem? Acabaria criando o caos que estamos tentando evitar. Jin então fala: bem, acho que quanto a isso eu não posso fazer nada. Foi mal, será uma longa jornada, então vou esperar. O homem pergunta o que ele iria esperar, e Jin responde: forçá-los a decidir agora seria uma condição, estou certo? Então assim que vocês acharem que estão prontos para pensar em mim como o número 2, eu os pagarei. O homem com chapéu de cozinheiro pergunta o que diabos ele está pensando, e o garoto segurando um cartão dizia: não me importa se você for o número 2, aqui está minha conta e a quantia que o Beyond me ofereceu. Jing diz que está tudo bem, ele transfere aquele valor e diz que ele pode checar. O garoto fica surpreso e o cozinheiro pergunta se deu certo. O garoto pede licença e diz que já voltaria. Ele sai andando dali e o cozinheiro diz que provavelmente ele não vai voltar. Jing então pergunta: mas alguém vai me aceitar como número 2? O homem que estava no chão diz que sim, ele não se importa, mas como você disse, não ouvirei nada que você disser. Para mim, você não é nada. Jing fala que está tudo bem, me diga o número da conta e a quantia. O homem responde que não quer o dinheiro do pai de Gon, e Jing fala que ele tem que aceitar, porém ele diz que não quer. Jing fala que assim, ele não estava aceitando ele como número 2. Se você quiser doar o dinheiro depois que receber, tudo bem. Bem, me diga quando quer receber. O homem estava nervoso e Jing pergunta se Periston tinha alguma objeção. Ele diz que não tem nenhuma, pelo contrário, ter você como número 2 seria ótimo para nós. Jing pergunta qual a conta de Periston, se bem que se meus cálculos estiverem corretos, 2 vezes 0 é igual a 0. Os dois se encaram e Periston diz que ele acertou. Na Associação Hunter, Leório liga para Kurapika. Ele dizia: sabe quantas vezes eu te liguei? Me dê seu e-mail. Kurapika responde que não, ele já estava indo para a associação. Leório pergunta se ele vai entrar no Zodíaco e Kurapika responde que sim. Então ele pede o e-mail novamente, mas seu amigo nega. Kurapika pergunta: o Mizaston me falou do Gon, tem algo que eu possa fazer? Leório diz que ele está bem agora, venha logo aqui e me ajude. Mizaston diz que Leório admira bastante o Kurapika, e ele diz que não sabe, e nem sei como minha habilidade pode ser útil nessa expedição, mas obrigado pela informação sobre o príncipe. Mizaston fala que vai ajudar o quanto puder, e Kurapika diz que sabe, ele vai poder priorizar sua missão no navio. Mizaston responde: precisamos que você seja discreto, isso é um assunto delicado, já que é um evento histórico. Sem mencionar o príncipe, ele é cercado de sombras, mas sei que é inútil lhe dizer para não se envolver demais nisso. Tente encontrar a solução mais pacífica. Kurapika fala para ele não se preocupar. Sou melhor em lidar com monstros disfarçados de humanos do que com o desconhecido. Enquanto isso, vemos Gon, e ele diz que não consegue emitir a sua aura. Enquanto isso, Jing dava uma aula para os outros tripulantes que vão para o continente negro. Ele dizia: o V5 foi ao continente negro através de várias rotas e trouxe as calamidades. O guia fez com que eles as trouxessem como uma lição: a doença da imortalidade Zobai, a arma botânica Brion, a forma de vida gasosa AI, a cobra de 2 caudas, Hellbell, e a besta que usa humanos como bichos de estimação, Papu, de nível A ou B. Esses 5 são mais perigosos que as formigas Quimera.
Não temos nenhuma medida a tomar contra eles. O melhor que podemos fazer é isolá-los e ficar longe. Encontramos vítimas de AI e Papu no nosso mundo. Não sabemos como eles não chegaram a causar o fim da humanidade. As vítimas são mantidas em segredo em uma instalação subterrânea da Agência Internacional de Meio Ambiente. Beyond quer seguir uma rota desconhecida. É possível que tragamos uma sexta calamidade. Alguma outra pergunta? O cozinheiro pergunta se tem alguma recompensa que valha a pena. E o cara de óculos fala que a literatura só menciona riscos. Existe alguma descoberta interessante? Jing responde: minério de Mujinseki, que gera eletricidade quando submergidos na água. Uma pedra pode gerar até 20 mil kW por dia. Ele é encontrado numa área montanhosa na margem nordeste do lago Moebius. Mas aquelas montanhas são território de Papu. As Nações Unidas de Beguerosse mandaram 1000 pessoas para exploração e apenas 7 voltaram. Seguindo para o norte do nosso mundo, há uma floresta no continente negro. 400 quilômetros adentro estão as ruínas e uma cidade labirinto, onde há ervas que podem curar todo tipo de doenças. Mas a arma botânica que protege essa cidade abandonada dizimou a tropa de elite, os Estados Unidos de Sahirtai. Apenas 2 pessoas voltaram. A Federação de Yoshima seguiu para o sul do lago Moebius, procurando o arroz nitro, o segredo para a longevidade. Mas 99% deles foram vítimas de Hellbell antes de chegar ao pântano onde ele cresce. Apenas 11 voltaram. A República de Minbo pediu ajuda da Associação Hunter para obter o Elixir da Trindade, que serve de substância mãe para todos os tipos de líquidos, mas apenas 3 sobreviventes voltaram de mãos vazias. A criatura da neva o cercou e algum tipo de disputa aconteceu. Não se sabe muito bem o que houve, mas todos perderam a sanidade. Na Associação Hunter, o pai de Beyond, Netero, foi ao continente negro com seus companheiros, mas não existe nenhum registro oficial sobre isso. De acordo com Netero, aquele lugar é gigante. Nesse momento temos um vislumbre do que seria o continente negro, vários monstros e criaturas gigantescas, um lugar extremamente hostil, é inimaginável. Vemos então a face de 3 sobreviventes que foram ao continente negro: Isaac Netero em sua juventude, Zig Zodic e Linet Oduble. Jing continuava: Beyond acompanhou a equipe do reino de Kukanio e conseguiram a planta alquimista Metalion, mas eles pegaram o caminho errado na volta e adquiriram a pior das doenças. Apenas 6 voltaram, incluindo o Hunter infectado por Zobai. A planta morreu. Netero ficou preocupado porque a história de suas viagens, ao invés de servirem de aviso, inspirou outros viajantes e causou mais mortes. Foi a expedição de Beyond que fez Netero convencer o V5 a tornar a viagem para o continente negro um tabu para a associação. Beyond já os alertou sobre a alta recompensa e o alto risco. Não é verdade? Ainda querem ir? Os homens na frente de Jing ficam em silêncio e pensavam. Porém, o garoto que havia saído dali voltou. Todos ficam surpresos. O jovem disse que voltaria e o cozinheiro falou: pensamos que você iria fugir com o dinheiro. E o garoto fala que já gastou tudo e eles ficam surpresos. Ele dizia: para salvar o hospital onde minha irmã está internada, eu poderia renascer 2 vezes, vender 3 licenças Hunter, ainda não pagaria a dívida. Graças a você, caso eu morra, o seguro cobrirá os custos pelo resto da vida dela. Eu estou muito grato. Você é o número 2. Vou segui-lo onde quer que você vá. Jing responde: agora que eu sei disso, eu não posso deixá-lo morrer. O dinheiro que o Beyond vai pagar é para você. Porém, o cara de óculos diz que tem uma coisa perturbando ele. Você falou como se o V5 soubesse onde ir e o que obter, mas esses lugares, sendo desconhecidos na época, isso implica dizer que existe um pioneiro, o qual não conhecemos. Jing responde que sim, não importa a época, idiotas sempre existiram. Um cara tentou explorar as bordas do Moebius sozinho há 300 anos. O cara de óculos fica surpreso e Jing conclui: ele escreveu um livro sobre isso, o Diário do Viajante do Novo Mundo, edições Leste e Oeste, mas até agora só o Leste foi encontrado, nem sinal do Oeste. Eles perguntam por quê e Jing responde: eu consigo pensar em 3 possibilidades. Um deles responde: talvez ainda não o encontramos. O outro falava: seus objetivos eram ambiciosos demais e ele nunca terminou de escrever. E o de óculos pergunta qual seria a terceira. Jing fala que esse livro ainda está sendo escrito. Todos ficam surpresos, mas isso foi há 300 anos. O arroz da longevidade, as ervas que curam. É claro, é isso. E Jing revela: o autor deste livro é Don Freaks.
Depois dessa conversa, Jim Freaks liga para Gon. Ele fica sabendo que seu filho não tem aura. Gon fala que sua aura estava normal quando ele estava com seu pai antes. Jing diz que é provável que Gon não consegue mais vê-la. Em outras palavras, você voltou ao normal. Você não está satisfeito? Lembre-se do que você me disse. Tudo pode acabar. Não me importo com o que vai acontecer comigo. Você lutou preparado para perder tudo, mas acabou voltando ao normal. Você seria ingrato ao desejar algo melhor que isso. Você deveria estar feliz. Essa é uma boa oportunidade para você descobrir o que quer fazer agora que está assim. Gon decide voltar até sua terra natal. Ele volta para casa e reencontra sua tia. Mito recebe Gon alegremente. Os dois estendem as roupas no varal, conversam, cozinham juntos. Gon e sua família, a tia Mito e sua avó, fazem uma refeição alegre. Todos estão felizes. Finalmente a noite chega. Gon estava lavando a louça e Mito pergunta: você não queria viajar com ele, com o Jin? Gon responde que não sabe. Se eu tivesse encontrado com ele quando eu podia usar Nen, eu provavelmente teria ido. Não sei explicar. É como se eu não quisesse vê-lo. Depois que o vi, me dei conta de que meu objetivo era apenas encontrá-lo. Foi divertido conversar com ele. Fiquei feliz por conhecê-lo, mas senti como se ele fosse um tio incrível, do qual sempre ouvi falar, mas não um pai. Mito responde que sim, ele não tem jeito para ser pai e nem sabe como ser um. Gon fala que foi o que ela sempre disse: tal pai, tal filho. Acho que eu também não tenho jeito para ser um filho. Mito fica surpresa e pede desculpas. Não foi o que ela quis dizer, é que o Jing é um idiota. Gon sorri e fala que sabe, ele estava brincando. É estranho a ideia de ficar com ele só porque é o meu pai. Nem passou pela minha cabeça, mas se eu pudesse usar o Nen e sentisse o quão incrível e poderoso ele é, com certeza teria ido com ele. Mas tudo estava uma bagunça quando nos conhecemos e eu já não era capaz de sentir a aura. Mito fala que como resultado ela pôde ficar com Gon. Agora que voltou ao normal, bem-vindo ao mundo real. Você ficou livre de muitas coisas porque trabalhava como Hunter. Olha toda essa papelada. Sabe o que eles me disseram? Primeiro escrever um relatório de 8 a 10 mil palavras sobre o que você tem feito. Depois escrever um resumo e fazer 30 cópias. E aqui está o teste da escola à distância para obter o certificado acadêmico que temos que mandar para o serviço social e para a Secretaria de Educação. Além disso, esses são os livros de 4 semestres. Gon fica surpreso. Mas o quê? Tudo isso? Mas que coisa chata! E Mito falava: pois fique sabendo que as crianças que frequentam a escola têm 100 vezes mais trabalho do que isso. Enquanto isso, Jin observa a tripulação que vai para o continente negro. Eles estavam esperando por ele. O cabeça de tigela dizia: nós conversamos enquanto você estava fora. Já que o Periston o considera o número 2, não vamos impedi-lo de ser o primeiro após o Beyond. Mas alguns de nós recusam o seu dinheiro, enquanto outros aceitam. Jing pergunta o que tem a mais, e o homem responde: para evitar o caos, concordamos que, até que todos nós aceitemos o seu dinheiro, não ouviremos nenhuma de suas ordens. Jing pensa um pouco e o homem continua: como você supôs, nós fomos contratados pelo Beyond através do Periston. Nós somos Hunters temporários. Jing dizia: temporários, hein? O homem fica surpreso e responde: não importa se você nos subestima. E outro homem dizia: nós não teríamos a mínima chance contra um poderoso Hunter com estrelas. Jing então responde: não precisam mentir, vocês todos são especialistas, não são? Vocês se tornaram Hunters apenas para esta jornada. Vocês têm habilidades necessárias para enfrentar o desconhecido. Vocês planejaram isso há muito tempo, com Beyond como líder. Um deles fica surpreso com aquelas palavras, e Periston pensava: mas que irritante. Nós pensamos de um jeito bem parecido. Será que é por isso que eu não gosto dele? Jing falava: vocês também mantiveram um equilíbrio de poder na associação para que o Periston continuasse sendo o vice-presidente. Periston cuidava dos negócios, enquanto o Netero continuava sendo o presidente. Enquanto isso, vocês se fingiam de oportunistas, enquanto afiavam as garras. Vocês precisam de grande força de vontade, pessoas que confiam na própria habilidade. Se vocês fossem realmente covardes, nunca iriam ao continente negro apenas pelo dinheiro, não é? Periston pensava: tão irritante, eu posso acabar odiando alguém pela primeira vez na minha vida. Estou ansioso quanto a isto. Jing pergunta: então vocês 10 não são todos ou são? Poderiam dizer aos outros que vou pagar adiantado a eles também. Isso não foi uma ordem. Todos ali ficam surpresos e Periston pensava: quero saber o que vou querer fazer com alguém que eu odeio. Ele diz:
Certo, avisarei a todos. Uma mulher levanta a mão e dizia: se todos saberão, eu aceitarei o dinheiro. Jing pergunta se ela recusou por causa deles, e a mulher pergunta se ele vai passar o número da sua conta. Ele diz que não podem devolver o dinheiro, e se ela vai ignorar sua pergunta, tudo bem, pode dar o dinheiro ao Beyond. Tenho certeza de que ele vai saber gastar muito bem. A mulher pergunta se Jing tem ideia de quantos eles são, e o pai de Gon responde: como eu disse, vocês são os 200 da associação, mas só alguns vão para o continente negro, uns 25 no máximo. Mais do que isso, seria complicado. Tem alguém do lado da associação? Aposto que a Shadow e o Mizai dariam um fim nisso. O Homem de Óculos fica surpreso. Beyond prometeu 1,5 bilhão àqueles que forem e 200 milhões ao que ficarem na reserva. O dobro disso, a fortuna de um Hunter de alto nível é incrível, mas qual o sentido em pagar tão caro? Jing dizia: se eles estão na equipe, todos inclui até aqueles que vão ficar a esse lado. Esse dinheiro desaparecia em pesquisas em torno do que quer que trouxéssemos de volta, mas pelo menos já é um começo. O Homem de Óculos se pergunta se Jing estava fazendo isso apenas para tirar o cargo do Periston. À noite, vemos alguns carros estacionados em frente a um prédio de luxo. Alguns seguranças estavam na porta e dentro daquele lugar estava acontecendo uma festa. Vemos algumas garotas dançando e um homem que estava observando. Ele se aproxima e conversa com elas. O homem então chama as duas para beberem algo e depois entrega para elas um cartão. Elas aceitam ir com ele e então chegam até outro lugar. As garotas estavam surpresas. Uau, esse prédio inteiro? O homem responde que sim, é propriedade do príncipe. Ao chegarem lá, o príncipe dá as boas-vindas para as garotas. Bem-vindas, não sejam tímidas. Elas estavam surpresas e ele dizia: quero ouvir histórias de todos os tipos de pessoas para não perder o contato com o mundo. Elas perguntam se ele mora sozinho ali. Ele diz que costuma convidar pessoas para não se sentir sozinho. O príncipe pergunta se elas queriam beber algo. Eles vão para outro cômodo e fecham a porta. De repente escutamos um barulho. O príncipe liga para seu subordinado e diz: Marx, meu caro, aquelas garotas, tudo com o que se importavam era moda e sexo. Nunca ouviram falar de Higgs, S, Ips, Série A, Liga Espanhola, Kant, Regel, Hakuho, Fetchner, Gobat, Janasek, Kroku, nada. Pelo menos pergunte antes se sabem qual a capital de Kakin, o partido no poder e o nome do rei. Isso é o mínimo que um ser humano precisa saber. O príncipe tomava banho e o sangue escorria pelo ralo do banheiro. Ele dizia: se eu estou esfolando macacos ou porcos, é apenas dissecação. O que eu procuro é arte, produzida ao expor um jovem com futuro a uma situação extrema. Síntese das artes. Mais 2 fêmeas, por favor, e depressa. Vemos o banheiro do príncipe coberto pelo sangue daquelas garotas e ele na banheira esperando as próximas vítimas. Enquanto isso, na Associação Hunter, Shadow recebe uma ligação que dizia: escreva um contrato e faça Beyond assiná-lo. Se ele violar uma cláusula sequer, diga a ele que passará o resto da vida na prisão. Shadow responde que sim, ela entendeu, e o homem fala: não quero imaginar o pior cenário possível, mas se vocês deixarem-no fugir e permitirem que a situação chegue ao ponto dele fazer uma descoberta no novo continente e ele anunciar para o mundo inteiro que foi o autor da descoberta, garanto que seu futuro não será nada brilhante. Shadow responde que sim, nós já sabemos muito bem disso. Ela entrega o contrato para Beyond ler. Ele fala que foi exatamente como ele disse. Shadow responde que talvez, mas como pode ver, você não será solto, suas ações serão restritas. Você ficará em uma sala com vigilância 24 horas. Vigias o acompanharão sempre que tiver que sair. Sua localização será monitorada através de uma tornozeleira com rastreador. Qualquer tipo de comunicação será controlada e vigiada. Beyond sorri e responde: não resistir à associação durante a expedição. Qualquer coisa que eu encontre será propriedade do V6 e a divulgação de informações por quaisquer meios é proibida. Entendi. Bem, todas as exigências são aceitáveis. Shadow pergunta se ele poderia assinar. Os Zodíacos estavam do outro lado do vidro, bem onde assina o documento e crava a caneta no meio do papel. Ele dizia: agora, vocês ganharão permissão. Só faltam 3 coisas: qualificação, os meios e um contrato. Vemos os Zodíacos, o príncipe de Kakin, que esperava mais 2 jovens vítimas em seu prédio. Jim Frakes, que estava pesquisando em vários livros. Kurapika e Misa Stone, que estão indo para a Associação Hunter. O Zodíaco do Boi pergunta: o que você vai fazer com o príncipe depois que pegar os olhos de volta? E Kurapika responde: eu só quero meus companheiros de volta. Seguirei suas recomendações
reações. Misa Stone pergunta se o príncipe resistir. Kurapika olha para ele e seriamente responde: duas pessoas disseram que preferiam morrer do que me dar os olhos, mas eles mudaram de ideia e não morreram. Vai acontecer o mesmo com o príncipe. E Misa Stone diz que espera que sim. Kurapika e Misa Stone chegam até a Associação Hunter. Leório reencontra e fica surpreso. Ele pergunta: essa missão parece ser mais complicada do que eu esperava. O que você acha? Kurapika fala que não sabe muita coisa sobre isso, mas acha que não vai ser um problema. Quer dizer que vamos para um continente primitivo? Nesse momento, a presidenta Shadow chega ali e diz que pode explicar. Agora Leório e Kurapika são o javali e o rato do Zodíaco. Ela vai apresentá-los aos outros. Eles são levados até a sala onde os outros Zodíacos estão. Um mapa estava ali e ela dizia: esses são os países que representam os continentes. São conhecidos como o V6. Originalmente existia o V5, mas devido à confusão recente, Kakin acabou tornando-se o sexto membro. No passado, cada país do V5 tentou explorar o continente negro, mas todos falharam. O motivo das falhas, uma doença e várias criaturas perigosas que encontraram, são conhecidas como as 5 calamidades. Os detalhes estão no documento que entreguei a todos vocês. Vou começar por Hellbell, na página 7. O nível de perigo delas foi então definido entre B+, e A. Todas estão acima das formigas quimera, definidas como B. Nossa missão é superar qualquer um deles e voltar com alguma esperança, algo que beneficie a humanidade. Segundo, temos que discutir sobre como o Beyond, que está sob confinamento, vamos levá-lo ao falso novo continente. Há prós e contras de levá-lo ao continente negro, mas não chegamos a um consenso Alguma pergunta até agora? Leório estava assustado depois de ouvir tudo isso. Ele pensava: sério? Superar coisas piores que as formigas quimera, uma ameaça tão grande que o próprio Netero teve que se sacrificar para derrotar, e ao mesmo tempo temos que conter o filho do presidente. Nesse momento Kurapika levanta a mão, ele tem algumas perguntas, ele quer confirmar uma coisa. Shadow responde: vá em frente, e Kurapika falava: é claro que Beyond tem aliados na associação, vocês têm alguma ideia de quantos? Nesse momento todos os Zodíacos ficam apreensivos. Kanzei estava surpreso e pergunta como Kurapika sabe disso, porém o novo Zodíaco do Rato pergunta como o Tigre não sabia. Pelo último pedido do ex-presidente Netero, é possível inferir que o Beyond estava esperando pela morte de seu pai. Não tem como ele não ter se preparado para essa viagem durante todo esse tempo. Ele mesmo se entregou, então é óbvio que envolver a associação é parte do seu plano. Ele estava confiante de que seria capaz de controlar um projeto grande como este, mesmo estando confinado. A existência de um braço direito confiável e competente e um grande número de ajudantes são necessários. Aconteceu alguma coisa durante a eleição para presidente? Algo vem à sua mente? Shadow fala que sim, Periston e os Hunters temporários. Kurapika entende. Após ouvir os detalhes da campanha faz sentido, mas como a resposta é sim, ele tem mais perguntas. Misa Stone pergunta se poderia falar a sós com Kurapika. Os dois saem da sala e Kurapika pergunta por que o boi não falou para o resto dos Zodíacos. Ele concorda com Kurapika sobre o informante. Shadow e eu já começamos a investigação interna, porque chegamos a essa conclusão. Kurapika pergunta: há um espião no Zodíaco? Essa não é uma hipótese a ser descartada, não é? O homem responde que sim. Afinal, tudo isso começou há meio século. Até o mais velho de nós, Botobai, ainda era criança. Sendo assim, todos os Hunters são suspeitos. Kurapika pergunta: mas o antigo presidente foi quem escolheu os membros do Zodíaco, não foi? Misa Stone diz que ele está correto. O velhote se recusava a ouvir objeções e indicou Periston como vice-presidente. Kurapika diz que realmente ele era assim, e Misa Stone fala que ele fazia qualquer coisa que achasse divertida. Acho que Periston era distração para nós. Quanto à restrição que ele impôs a Beyond, creio que ele estivesse esperando que seu filho tentasse assassiná-lo algum dia. Esse é o motivo pelo qual escolhemos vocês dois, que provavelmente não tem nada a ver com isso. O antigo presidente era louco, ele queria o impossível, de si mesmo e também dos outros, e sempre estava sorrindo. Bem, era parte do encanto dele, talvez tenha deixado passar um espião que se infiltrou no Zodíaco, então quero que isso fique só entre nós. Kurapika concorda. Vemos a presidenta Shadow. Ela é uma Hunter especialista em doenças, uma médica jurista da equipe de ciências.
Ela dizia: estou organizando uma equipe médica altamente capacitada para assegurar os cuidados com saúde apropriados. Minimizarei os riscos, fazendo ofertas a pessoas talentosas e tornando-os membros do Exame Hunter. Miss Aiston é um Hunter criminal, administrador de uma companhia privada de segurança, advogado e da equipe de inteligência. Ele dizia: estou investigando os antecedentes dos candidatos, junto com o Saksho. Botoba e eu também estamos negociando a obtenção da lista de passageiros do Black Wall, o número 1. Estamos fazendo com que o V5 entre em contato com Kakin por nós. Botoba é um Hunter especialista em terroristas, promotor público, analista militar e é da equipe de defesa. Ele dizia: há pessoas nas forças militares de Sahertai e Begeroshi com fortes ligações com Kakin. Creio que chegaremos a um acordo. Em segredo, trabalharemos com a equipe de inteligência para criar um plano de defesa pós-chegada e para prevenir a fuga de Beyond. Vamos unir hardware e habilidades de Nen. Payon é uma Hunter paleógrafa, linguista, intérprete da equipe de inteligência. Ela dizia: estou integrando dados de idiomas antigos para fazer um software de análise de idiomas, considerando a possibilidade de entrarmos em contato com alguma civilização no continente negro. Cluck é uma Hunter botânica, especialista em música, dançarina e da equipe de flora e fauna. Ela dizia: minha função é coletar inteligência e adquirir plantas após o desembarque. Saksho é um Hunter especialista em problemas, detetive, faz tudo e é da equipe de inteligência. Ele falava: já terminamos de checar os antecedentes dos membros de apoio das equipes de ciências e de flora e fauna. Eles se voluntariaram cientes de que pode ser uma viagem só de ida. Eles não têm nenhum viés ideológico ou laço com Kakin. Sayu é um Hunter de recompensas, artista marcial e da equipe de defesa. Ele diz que não tem muito a falar, só tenho certeza de que posso supervisionar Beyond sozinho. Jinta é um Hunter de caça ilegal. Ele é guarda florestal e é da equipe da flora e fauna. Jinta falava: o Novu disse que o falso novo continente é seu limite. Estamos tendo problemas em encontrar alguém com habilidades parecidas. Moral concordou, então podemos confiar na equipe dele para fazer a travessia entre o novo continente e o portão pelo oceano. Kanzai é um Hunter de tesouros, guarda-costas e da equipe de defesa. Ele falava: vou esmagar qualquer coisa que nos atacar no continente negro. Vocês cuidam das coisas difíceis até chegarmos lá. Geru é uma Hunter de venenos, legista, farmacêutica e da equipe de ciências. Ela diz que seu trabalho começa depois que eles desembarcarem, então também estava livre. No momento, estou escrevendo um manual de controle de doenças com Sambiká. Leório é o recruta, estudante de medicina e da equipe de ciências. Ele falava: pretendo ajudar a equipe médica da Shadow. Fico feliz em saber que o recrutamento na associação foi tranquilo depois do anúncio da minha participação. É uma missão difícil, mas é um caminho para alcançar meus objetivos. Posso ser inexperiente, mas darei o melhor de mim. Kurapika é um Hunter de recompensas, chefe da família Nostrad e da equipe de inteligência. Ele dizia: me desculpem pela pergunta rude que eu fiz mais cedo. Não sabia da complexidade. Tenho muitas conexões com criminosos devido à natureza do meu trabalho. Serei capaz de adquirir informações sobre Beyond e Kakin que o governo nunca poderia fornecer. Shadow fala que o Exame Hunter se aproxima. Mudamos drasticamente a programação e o formato neste ano. Recrutaremos apenas pessoas necessárias para a expedição. Precisaremos da ajuda de todos para verificar a aptidão e fazer as melhores escolhas. Vamos nos esforçar para que essa missão seja um sucesso. Um mês se passa, vemos uma cidade do reino de Kakin. O homem concentra seu Nen na mão e dizia: faça um pequeno ponto de aura, façam com que eles se movam um pouquinho, façam mais deles e os movam até em ambas as mãos. Os tripulantes que vão para o continente negro estavam surpresos e perguntam se isso era sério. Quem estava ensinando aquilo era Jim Freaks. Esse é seu controle de mana, que mudando a direção, era capaz de mudar as formas e tamanhos, criando assim formatos dos animais que representam o zodíaco nas pontas de seus dedos. Todos estavam surpresos. Isso só pode ser brincadeira. Ele então diz que pode fazer em diferentes velocidades e variações. O cabeça de tigela desiste. Chega, ele não consegue mais pensar. A garota fala que foi o Zamen que começou com esse torneio de Ibokuri, o desafio da destreza usando aura. O Zamen tinha desistido e falava: eu estava tentando exibir minhas habilidades incríveis, e agora os outros tripulantes tentavam fazer o mesmo que Jink, porém mal conseguiam mover uma bolinha de aura.
Jing senta e começa a jogar videogame. Ele diz que isso não afeta habilidades, é como girar canetas. O Zamen aponta para ele e fala que é baboseira. É legal porque é inútil. O cara do óculos chega ali chamando por Jing. Ele quer mais uma competição de idiomas antigos. Ele aceita. O cozinheiro pergunta se tem uma dica e ele diz para o cara praticar. A disputa de idiomas começa. Palavras em capê que começam com N. O cara de óculos fala uma e Jing responde outra. Após várias palavras, ele fica em silêncio e Jing pergunta se já iria desistir. O Hunter ainda tem mais 1 trilhão de palavras com N em capê para dizer. Jing vence aquela disputa enquanto jogava videogame. Outro deles se aproxima e diz que o cara de óculos chamado Curly lecionava em Varvad. Jing fala que ele apenas estudou o que gostava sem ir para a escola. Os dois então vão jogar Mario, mas Curly dizia: tudo bem, eu admito, a derrota completa, vou aceitar o dinheiro. Jing diz que ele não precisa se forçar, que tal uma competição de Nanku da próxima vez. Curly responde que não, por favor me dê o dinheiro, doarei para o fundo de bolsas de estudo. De repente Parriston chega ali e chama Jing. Ele diz que o exame Hunter terminou, todos os assassinos de Beyond falharam. Jing pergunta, os temporários foram todos reprovados no teste de aptidão, não foram? Parriston responde que sim, as defesas deles eram mais fortes do que eu esperava. Fiquei chocado. O cuidado que eles tiveram em colocar uma armadilha dentro de outra armadilha para quem passasse na investigação de antecedentes foi incrível. Parece que quem me substituiu no Zodíaco é muito competente. Esse foi o trabalho desenvolvido por Kurapika, o novo rato do Zodíaco. Porém, naquele momento, alguns homens estranhos chegam ali dizendo: é como se eles pudessem ler mentes. Parriston pergunta se Jing conhece Muher. O Hunter diz que sim, é claro que eu conheço. A garota diz que ele voltou rápido e Muher fala que não precisou esperar pelos resultados. Todos que passaram pelo detector de mentiras, incluindo a mim, foram pegos por aquele cara. Ele descobriria o plano de fuga de Beyond se nós soubéssemos os detalhes. Parriston sorri e diz: haha, não se preocupe, nós ainda não temos um plano. Assim que o Beyond chegar no novo continente, ele escapa e nos encontra. É só isso. Muher fala para Pecoteiro ir embora. Bem, isso facilita o meu lado. Não vou ter que me infiltrar na associação e agir como agente duplo. De qualquer maneira, Jing, você não é da associação, saia daqui. Jim Freaks responde: você entendeu errado. Como eu quero estar livre para fazer o que quiser quando chegar ao destino final. Eu entendo por um lado o Beyond. Como o risco é imenso, eu entendo porque o V5 é tão cuidadoso. Seguirei o procedimento mais simples, e na pior das hipóteses, não tenho que voltar. A diferença entre Beyond e eu é que para ele, a aventura continua, até que nós tragamos de volta os frutos da expedição. Então eu ficarei feliz em ajudar a libertar o Beyond. Mas eu não posso deixar o Parriston livre. O que ele quer é a destruição disfarçada de amor perverso. Meu objetivo é libertar o Beyond e deter o Parriston, entendeu? Parriston estava sério e Muher responde que não entendeu. Os subordinados de Muher se levantam e o Zamen pede para eles se acalmarem. Parriston fala: já está claro que o Jing não está do lado da associação. Muher responde: espera, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pensei que a maioria de vocês era contra se aliar a ele. Muher fala que sim, nos conhecemos de uma maneira horrível e ainda odeio esse cara. Mas vejam o que aconteceu por alguns dias. Vocês verão que ele é alguém que nós precisamos. Os homens de Muher falam que não vão esperar. Nosso chefe é o Beyond. Não ligamos para quem é um mero número 2. Um Parriston, 2 Jing. Agora decidam qual dos dois vai sair. Os dois ex-zodíacos olham um para o outro e Jing responde: na verdade, tem 3 opções. E Parriston fala que não, na verdade são 4. Jing finalmente está no clima para isso. Gostaria que vocês não intervissem. Jing dizia: opção 3, vocês saem. E Parriston completa: opção 4, vocês morrem. Um dos homens concentra seu Nen na mão direita e diz: então escolha a opção 5, vocês dois morrem. Ele cria 3 armas feitas de Nen e apontam para Jing e Parriston. De repente os homens começam a disparar. Eles disparam contra eles e começam a destruir tudo, enquanto Jing e Parriston conseguem correr. O cozinheiro fica surpreso e gritava: o que diabos estão fazendo? E o garoto também grita: parem com isso, vocês estão mesmo mirando para matar. Os homens falam para os dois calarem a boca, selem a entrada. Eles correm atrás dos 2 Hunters pelos corredores e um deles vai checar o portão.
Moher fala que isso é ótimo, cercá-lo será bom. Um desgraçado de terno que só fala e um fracote que é espancado por um novato. Eu sempre odiei o modo como vocês são superestimados. Que oportunidade perfeita. Jing e Periston correm dos disparos. O pai de Gon falava: cara, ele é bem temperamental. Uma emboscada do nada. Periston diz que Jing não é tão louco quanto dizem. Isso deve ser resultado de algumas coisas que eu tenha feito. E cala a boca. Jing fala que Periston os provocou e ele responde que só estava seguindo Jing. E de qualquer forma, agora que já começou, eles não vão mais se segurar. Vamos atacar? Eles se escondem, Jing responde que sim, porém deve ser devagar. Eles são emissores que tiveram que materializar uma arma. Vai ser fácil. Periston pergunta se Jing tem certeza. Ele quer que ele veja sua habilidade. Jing concentra o Nen no punho e responde que sim, não tem problemas. De repente ele desfere dezenas de socos, extremamente rápidos do chão. Periston fica surpreso com aquele poder. Ele observa atentamente o que Jing estava fazendo. O pai de Gon cria várias concentrações de Nen no chão e seu poder começa a correr por todo o solo. O poder vai até onde os vilões estão. Periston fica surpreso. Esse é o golpe do Leório. Jing estava copiando o golpe de Leório. Seus socos são transportados pelo chão até chegarem no alvo e assim são ativados novamente com todo o poder destrutivo. Aqueles golpes acertam os inimigos de uma só vez. Eles não têm nem chance de se defender. Os três caem derrotados. Periston fica surpreso e dizia: você consegue usar as habilidades de outra pessoa. Jing fala que não é nada demais. Basicamente consigo imitar habilidades de ataque que tenham sido usadas em mim. Bom, é uma habilidade simples, só isso. Outros dois caras se escondem atrás da parede. Eles dizem que está tudo muito quieto. Certamente eles acabaram com os outros três. Um deles decide atacar, mas o outro diz para ele esperar. Deve haver um sinal. Jing fala: Leório vai ser um médico, não é? Ele deve estar praticando habilidades de palpitação com seus pacientes. Ele deve ter feito algo assim. Jing coloca sua mão na parede e ativa seu Nen. Ele dizia: utilizando sua aura como ultrassom, parece que tem duas pessoas encostadas do outro lado da parede. Periston observava aquela habilidade. Jing descobre o posicionamento exato dos dois inimigos. Ele dizia: então digamos que este corpo não possa ser operado. A única chance seria destruir o tumor e os coágulos de fora para dentro. Assim, Jing dispara seu poder de Nen. Aquelas duas energias atingem os inimigos do outro lado da parede. Eles são derrotados. Jing ativa seu Nen no chão e se pergunta se tem mais algum. Porém parece que não. Eles devem ter desistido. Devem ter assumido que os homens terminaram seu trabalho. Você pediu que eles fizessem isso, certo? Está óbvio que isso tudo foi armado. Algumas falhas eram facilmente notáveis, mas o maior erro foi quando o zangado do Moicano nos deu a opção de fugir. Acho que eu acabaria me pondo em risco, de verdade, se fosse encarar todos eles. O que fiz com eles foi por respeito, já que tiveram que seguir esse roteiro de merda. Se for fazer algo assim na próxima vez, faça você mesmo. Isso realmente se quiser ver as minhas habilidades. Jing segue em frente enquanto Periston encara com seus olhos completamente estáticos. Moher pergunta se foi tão óbvio assim, mas achei que minha atuação foi ótima. Jing responde: tá brincando? Você pega muito leve com si mesmo, sabia? O que diabos foi aquilo? Não foi só monótono, mas também pareceu que você estava lendo um manual. Caramba, eu sou tão mal, foi assim que sou. Moher falava: agora quero te matar de verdade. E Jing responde: na verdade, eu estou mais preocupado com seus soldados que com sua atuação. Eles com certeza não sobreviverão no continente negro. Naquele nível, o máximo que podem fazer é nos cobrir. Moher falava: isso não vai ser problema. Desde o começo, era a única função deles. Uma das mulheres falava: nosso trabalho é principalmente para reconhecimento do terreno e fornecer a artilharia. Também somos bons em ajudar com nossas armas de longo alcance. Esse cara é que vai atirar. Vemos um tipo de robô. Jing pergunta se ele é um modelo simbiótico. O outro diz que é exatamente isso. Ele materializa armamento pesado. Um sistema auxiliar de emissão fornece munição, muito mais poderoso que qualquer outro lutando separadamente. Jing entende. Então foi essa coisa que forneceu aos soldados. Armas feitas com seu próprio Nen. E assim conseguiram fazer várias coisas ao mesmo tempo. Moher responde que sim. Foi aprovado que é muito mais eficiente usá-lo do que carregar armas de verdade e usar balas de Nen. Criamos um time de 11 membros, contando com esse cara e o grupo de reconhecimento, codinome Muralha de Pedra. O único grupo lendário de mercenários que lutou na Guerra Civil de Lubu e saiu sem uma morte sequer. Jing fala que isso é bem legal. Qual é o seu nome? O simbiótico diz: sou chamado de Golem por meus companheiros. Outras perguntas não serão respondidas.
Moher fala que o conhece há 3 anos, mas ele é assim o tempo todo. Não conheço sua voz ou rosto, nem seu verdadeiro nome. Jing sabia, ele estava liberando essa vibe de não fale comigo o tempo todo. Então você é o encarregado das divisões? Moher. Acha que pode convencer o resto a aceitar meu dinheiro? Moher pergunta se poderia ser sincero. Quando soube que você seria o número 2, pra mim não foi problema algum, até a parte em que você começou a falar de dinheiro. Você sabe que nós, soldados, valorizamos nossos companheiros mais do que qualquer coisa, não é? Um pequeno sussurro de algum rumor sobre troca de lados em troca de dinheiro, e você está fora do grupo. Qualquer conversa sobre dinheiro é extremamente desnecessária, a menos que seja sincera, simples e também planejada. Como livros na estante ou controle remoto sobre a mesa, tudo no seu lugar, nada muito diferente disso. Eu soube de pessoas que pensaram em abandonar a missão por causa do que você disse e fiquei bem irritado com isso. Se tiver uma explicação, por favor, me deixe ouvir. Jing falava, não sei o que dizer, só posso me desculpar por toda essa confusão, mas agora que algumas pessoas já aceitaram o dinheiro, não posso mais voltar atrás. Acha que podemos resolver isso com doações para a Fundação Noel? Fundação Noel, ajuda mútua para as famílias dos soldados mortos. Quando um soldado cai no cumprimento do dever, auxílio financeiro, aconselhamento e serviços educacionais, assim como empregos para as famílias dos soldados, são garantidos por esta fundação. Tudo começou com um soldado, Noel, que não podia mais receber auxílio para ajudar certas pessoas. Soldados crianças, refugiados, miseráveis e prisioneiros de guerra e seus companheiros, em um ato de bondade, começaram a doar dinheiro para sua conta pessoal. Atualmente está em sua 3ª geração e sobrevive unicamente de doações. Moher dizia, você está falando sério? Se fizer uma conta suplementar apenas para doar, então também será considerado um soldado e não poderá ignorar os pedidos dessas pessoas. Jing responde, bom, você disse que não aceitaria o dinheiro se fosse de outra forma. O dinheiro pode ser dividido entre os membros e distribuído igualmente. Assim ninguém começará com boatos estranhos. Moher falava, não entendo, por que quer tanto que aceitamos o seu dinheiro? Qual a jogada? Jing responde, essa não é a primeira vez que eu falo coisas e depois fico me perguntando por que eu fiz isso. Então dessa vez é exatamente assim, e por isso causou problemas para vocês. Se bem que a parte mais importante era que eu sabia que os homens daqui não ligavam pro dinheiro. Foi por isso que imaginei que se aceitarem meu dinheiro, também estarão me aceitando. E pensei que ficaria feliz, que haveria idiotas como eu por perto. Vemos a tripulação e Jing dizia, no início eu estava bem ansioso para a viagem, mas quando soube que havia pessoas querendo se intrometer, fiquei bem irritado. Mas pensando bem, foi bem onde quem aceitou o desafio e não eu. E para ser sincero, eu vim pra cá sem estar com meu sentimento no lugar. Só precisava me acalmar um pouco. Mas as primeiras palavras a saírem da minha boca, depois que cheguei aqui, foram, me deixem ir também. Isso me surpreendeu. Não lembro exatamente como chegou a parte do dinheiro. Moher escuta e responde, então como foi, Marshall? Marshall diz que se lembra sobre ter perguntado sobre isso. Tudo começou quando Periston e ele estavam discutindo. Minha primeira impressão foi que Jing só causaria problemas e era perigoso, e estava com essa fachada de provocação o tempo todo. Mas quando soube do antigo presidente e sobre os sentimentos de Jing sobre a viagem, eu supus que era um tipo de perdão para ele. Eu também naquela hora cometi alguns erros e disse que Jing estava apenas tentando forçar as coisas a serem do jeito dele, sem entender toda a situação. Marionette e eu trabalhamos nos preparativos para a guerra, para o caso de uma total desordem começar, e como priorizamos alcançar uma solução, falando logicamente, consideramos que ao ter Jing nos comandando, teríamos méritos inquestionáveis sobre isso. Moher fala que então foi isso, e você concluiu com o dinheiro. Jing responde, bom, eu estava tentando bancar o legal, mas na hora não achei que seria problema. Minha relação com Periston é um pouco complicada, e não estou tentando resolver nada aqui. Eu falei sério quando disse que não queria que ele fosse o número 2, para parar com os planos dele, e quero mesmo ajudar Beyond. Eu admito, o dinheiro era um presente, mas também um movimento calculado. O aceitarem ou não é com vocês. Então, por favor, decida, Moher. Golem então pergunta, por que não explicou logo do começo? Se tivesse falado assim desde o começo, não teríamos problemas. Moher dizia, bem, estamos forçando ele a explicar porque sabemos que ele vai ficar constrangido. Assim acabamos com toda essa confusão. Por favor, não interfira agora.
Jing pensa que a culpa foi mesmo dele, e Moher dizia: vou tentar fazer os mercenários entenderem, mas o dinheiro tem que ir para a Fundação Noel. Deixa eu ser mais claro, você pode ser o número 2, no entanto, serei eu que manterei os soldados juntos quando chegarmos, certo? Jing aceita essas condições, e Moher fala que também, se abrir a conta como meu neto, então será automaticamente um membro do time. No campo de batalha, minhas ordens são absolutas. A única resposta certa seria: sim, senhor. Certo, número 2. Jing se levanta e grita: sim, senhor. Moher continua: bem, se não tiver problema para você, então também não tem pra gente. Se o Periston aceitar você como número 2, todos os outros aceitarão. Periston fala que sim, todos concordam. Como a infiltração fracassou, pode dizer a todos para aceitar o dinheiro normalmente. Estou enviando a lista agora mesmo. Parabéns por se tornar o número 2. Jing fala que apenas no nome. Você pode liderar como sempre. Periston se recusa. Quero ver o quão bem você vai nos guiar. Jing responde: então, eu não vou me segurar. Somos levados até a prova de pergunta e respostas da etapa final do Exame Hunter e vemos uma imagem do rei de Kakin. Ela estava aparecendo para todos os candidatos e a presidente Shadow dizia: essa é uma transmissão da viagem ao continente negro, transmitida ao mundo inteiro alguns dias atrás, de Kakin e Beyond Netero. Por favor, respondam as 3 próximas perguntas baseadas no conteúdo desta transmissão. 1. Você sabia sobre esta informação antes da transmissão de Beyond? 2. Se sim, por favor, nos conte todos os detalhes que conhece a respeito disso e como tomou conhecimento desta informação, além de nos contar da melhor maneira possível como explicaria essa informação a alguém que não conhecia antes. 3. Por favor, pensem e respondam quais são os méritos econômicos, sociais e culturais que essa informação os trouxe por terem tido conhecimento sobre ela antes. Um dos candidatos responde: claro que eu sabia sobre isso antes. Infelizmente, não posso revelar minha fonte. Os méritos são muitos no que se refere aos negócios de ações, de agora e futuros, além de serviços e infraestrutura. Mas estou fugindo do tema. Os maiores lucros, sem dúvidas, serão usufruídos pela família real de Kakin. Kurapika diz que esse homem é inocente, ele não sabe de nada. O próximo é Moher. Ele responde: eu sabia, já que trabalho em uma agência de informações. Os Hunters que levarem em conta o poder político do reino de Kakin e o V5 se beneficiarão depois da viagem. Kurapika, ao ver aquele vídeo, diz que o homem é culpado. Ele está colocando mentiras em meio a verdades. Outro homem de bigode é analisado. Ele dizia: sinto vergonha em dizer que não sabia de nada. Eu procuraria conseguir conexões com os oficiais de Kakin. Kurapika diz que este é culpado. Ele está escondendo uma informação extremamente importante. Mizaston diz que o garoto é surpreendente. Kurapika responde que realmente, eu pensei que a maioria dos espiões que estavam tentando passar pelo teste mental durante a primeira avaliação haviam sido todos eliminados, mas nunca imaginei que tantos assim conseguiriam passar pela termografia e pelo detector de mentiras. Porém, o boi do Zodíaco fala que não é isso. Ele estava falando da habilidade de Kurapika. Você foi humilde e não tinha certeza se seria útil ou não. E eu posso estar exagerando, mas parece que ela foi pensada justamente para essa situação. Kurapika pede para ele não superestimá-lo. É verdade que temos muito mais espiões se candidatando do que imaginávamos, mas agora, com isso, não devemos ter quaisquer problemas. Existem riscos no uso dela. Kurapika responde que, na verdade, nem mesmo ele entende completamente a natureza dessa habilidade. Sob circunstâncias normais, eu preciso estar bem de frente para o alvo, para ela funcionar. Então acho que é só um palpite. Quando estou totalmente focado, consigo perceber variações imperceptíveis que transcendem minha percepção e as transmitem para a corrente. É possível que através do Imperator Time tudo se torne tão vívido que eu consiga detectar essas variações através de imagem, contanto que eu já tenha visto o alvo pessoalmente. Pelo menos, isso é o que eu acho. Contudo, essa habilidade não é capaz de enxergar através de mentirosos treinados. Mizaston diz que isso parece mais do que o bastante. Qual era o problema, então? Kurapika fala que, por exemplo, se eu fosse um espião e eu tivesse que enganar alguém com uma habilidade parecida com a minha, talvez uma habilidade de apagar lembranças, eu procuraria por alguém com a habilidade de manipular a consciência e a percepção dos outros, não para esconder minhas mentiras, mas sim para apagá-las completamente. Se por acaso o alvo não souber que ele está mentindo, provavelmente minha corrente não vai funcionar. Mizaston fica surpreso e Kurapika fala que essa é a dúvida. Dentre os altos níveis da organização, se houver alguém com uma habilidade parecida com a minha,
ou novamente alguém que conheça outra pessoa com uma habilidade parecida com a minha e eles forem inimigos, acho que ao usar um método similar ao que eu citei, provavelmente tornaria possível que eles passassem pela armadilha do exame Hunter. Miss Aiston se pergunta, mas será mesmo que essa habilidade existe? Vemos alguns carros andando pela avenida da cidade à noite. No apartamento do príncipe ouvimos um som de música, quando de repente toca seu celular. Ele estava sentado em uma poltrona, enquanto bebe seu vinho. Ele atende o celular. O príncipe Tsihedinit. Quem se apresenta é Benjamin. Tsihedinit chama ele de bebê. Benjamin diz que tinha boas notícias, nosso pai aceitou. Tsihedinit pergunta se isso é sério, e vemos Benjamin, o outro príncipe, que é extremamente forte. Ele estava matando um leão com as próprias mãos. Ele diz que seu pai foi bem claro, quem sobreviver a essa viagem será o rei. Tsihedinit fecha os olhos e diz que é grato. Finalmente eu vou poder erradicar cada pedaço de lixo sem misericórdia. Trema e se desespere, Benjamin, porque eu serei o rei. Benjamin começa a rir. Não me diga que você realmente acha que pode me vencer. Tá chapado ou algo assim? Tsihedinit diz que é naturalmente chapado e pergunta se bebê contou para algum dos outros irmãos. Benjamin diz que seu pai deu ordens para que a informação chegasse a todos os seus parentes, mas Tsihedinit foi o primeiro a saber. Já que vou lidar com você pessoalmente, eu mesmo vou quebrar cada um dos seus ossos com as minhas próprias mãos. Tsihedinit diz que se molhou todo, estou morrendo de medo, então não me ligue mais, tá bom? Tchau, tchau. Nesse momento Benjamin fica furioso e mata o leão quebrando seu pescoço. Enquanto isso, Tsihedinit conversa com um tatuador que estava à sua frente e pergunta: dizer eu mesmo parece uma menina falando de si mesma na terceira pessoa, você não acha? Enquanto Benjamin arranca a cabeça do leão, Tsihedinit tira a foto daquele tatuador que estava tatuando as costas de uma mulher, porém outro de seus celulares toca. O príncipe atende e pergunta para Teta como foi. A mulher diz que condicionalmente todos os 5 passaram, e o príncipe dizia, mas é claro, depois de receber um pedido de cooperação vindo da organização, essa corrida praticamente já é nossa. Já foi inclusive decidido que haverá 15 membros da staff para cada príncipe na viagem. Teta fala que alguns dos outros príncipes começaram a pensar da mesma forma, e ele responde que é natural, já que eles não são completos idiotas. Temos muitos aliados que podem contar, é uma situação perfeita. Nós, irmãos, não nos damos nada bem, ainda assim teremos que viajar juntos em um mesmo navio. Mas existe um problema. Fomos avisados que qualquer um que esconda algo ou não responda às perguntas da associação será rejeitado. Nos informaram que haverá muitas máquinas e ferramentas para nos enganar. Os membros já foram avisados a respeito do complexo relacionamento entre os príncipes que disputam a sucessão da coroa. O príncipe diz que ela fez um bom trabalho. Aqueles que não vieram ao exame foram homens de Benjamin, o primeiro príncipe, e de Tyson, o 6º príncipe, não foi? Teta diz que ele foi preciso e pergunta como deduziu tudo isso. O príncipe diz que por arrogância e inveja. Benjamin acha que seus excelentes soldados, de quem se orgulha tanto, são muito superiores aos da organização Hunter, e por isso jamais aceitaria ser julgado por eles. Tyson jamais permitiria que seus amados soldados saíssem de perto dele, já que ele teme que espiões tramem contra ele. A propósito, houveram guarda-costas que não conseguiram passar no exame. Teta responde que sim, parece que todos os homens de Yuzuru, o 7º príncipe, falharam de acordo com o relatório da organização. Em pensamentos, o príncipe começa a rir, como esperado, havia um idiota concorrendo, sem nem pensar na possibilidade do detector de mentiras. Ele enviou soldados com pensamentos de assassinato, como é idiota. Muito bem, quando voltar ao país, por favor retorne às suas funções defensivas. Teta acata aquelas ordens e o príncipe falava. Quanto à viagem, as entregas defensivas, os preparativos e ordens serão dados de antemão. Diga a todos para adquirirem conhecimento a respeito do interior da baleia negra, utilizando as plantas que recebemos, rotas de fuga, pontos cegos, tempo de jornada e as possíveis áreas remodeladas. Quero absolutamente tudo hipotetizado. Existe algo que nem mesmo os 7 pecados capitais levaram em consideração: vaidade excessiva, não ser capaz de tomar consciência de sua própria ignorância, é o maior pecado de todos. Qualquer um desses porcos se tornar um rei ao invés de mim é simplesmente inaceitável. Vocês entenderam?
Voltamos à reunião de Kurapika e Mizaston. Ele não achava que existia essa possibilidade, e Kurapika pergunta por quê. Mizaston diz que é pura conjectura, mas o que pensa é o seguinte: primeiro, dentre os zodíacos, não existe ninguém que use uma habilidade assim. Claro, não tenho como saber todas as extensões dos poderes de todos. No entanto, não vai demorar muito tempo para confirmarmos isso. Originalmente, dentre os zodíacos, haviam 3 facções. Até mesmo nas missões gerais, como nos dávamos bem juntos, sempre trabalhávamos com as mesmas facções. Sei de todos os poderes dos membros da facção que eu fazia parte, mas não sei nada a respeito das outras facções. Vemos que os zodíacos eram divididos em 5. Jim Freaks, o Javali, era um grande idiota, uma exceção que agia sozinho. Perry Stonehill também era uma exceção, um patriota de extrema esquerda. A facção dos reformistas era composta por Sayu, Cluck e Pion. Os liberais não políticos eram Geru, Kanzai e Kobayakawa. E a importância do equilíbrio, a facção de administração confiável era composta por Mizaston, Shadow, Ginta e Botobai. Mizaston dizia: mas atualmente precisamos nos dividir por especialidade, nos baseando em nossos talentos e perícia. E para podermos fortalecer nossa cooperação, eu pedi que os zodíacos informassem todas as suas habilidades uns com os outros. Todos os membros aceitaram de prontidão. Agora eles estão divididos em 4 grupos, sendo inteligência, química, biologia e defesa. Acho que todos entendem a importância e magnitude da missão atual, então não faz mal sermos todos honestos e sinceros uns com os outros. Kurapika pergunta se ele pretende estender esse critério a ele também, e Mizaston responde que não. Soubemos a respeito da sua situação por Leório. Não pedi nenhuma explicação mais profunda sobre a sua habilidade, e não vou informar nada do que você já me disse até agora. Em troca, no entanto, não vou informá-lo sobre as habilidades dos outros zodíacos. Kurapika diz que não se importa e agradece por respeitar suas preocupações. Mizaston pergunta sobre o que ele estava falando e Kurapika responde: eu acho que talvez, se eu estivesse aqui sozinho, as coisas não funcionariam tão simples assim, mas com a presença de Leório aqui, me sinto muito mais calmo e confortável. Mizaston fala que ele também é uma grande ajuda. De qualquer forma, continue com sua lógica. Com a troca de informações de habilidades dentre os zodíacos, sabemos que não existe ninguém com uma habilidade assim. Agora temos quaisquer conhecimentos com uma habilidade assim? Provavelmente não. Indo por eliminação das informações de todos os membros da organização e checando suas caçadas anteriores e missões secretas e importantes, chegamos à conclusão de que não existe ninguém que atende aos requisitos de conhecer alguém com uma habilidade assim. Kurapika dizia: a respeito do que a habilidade é, não existe uma grande probabilidade dela ser usada apenas em missões altamente secretas. É ainda mais provável que a pessoa que a use seja empregada por alguma agência de inteligência de fora da organização. Mizaston fala que sim, mas os resultados do exame indicam que não. Se houvesse um informante e eles estivessem preparados para alguém com a habilidade de ver através de mentiras, o mercenário Murwell e o bioquímico Yundi, é realmente estranho eles dois não terem passado no exame. Ambos são homens extraordinariamente talentosos, e especialmente Yundi, que é responsável por mediar as conversas entre as divisões de ciência e biologia. Eu duvidei das máquinas quando ele foi pego no primeiro teste, para alguém deixar um posto tão importante assim, sabendo que haveria uma armadilha. Se ele tivesse alguma contramedida, com certeza a teria usado. Ou talvez os dois tenham sido enviados por um poderoso espião para serem usados como iscas. Tudo é possível, porque fora isso, tem uma coisa me incomodando muito. Depois de anunciar a eleição presidencial, Perriston de prontidão partiu, porque ainda tinha um companheiro infiltrado. Essa é a hipótese que me preocupa. Kurapika diz que entende. Posso testá-los em segredo. Se é isso que quer, você tem minha total cooperação. Posteriormente, na mesa dos zodíacos, Mizaston se levanta. Sayu pergunta que reunião do nada era aquela, e quanto aos 2 novos recrutas, vamos deixá-los de fora? Vamos discutir como judiar deles? Botobai falava: é mais provável que isso seja sobre nossas habilidades, não é? Como membro da divisão de defesa, acho que quanto antes trocarmos informações sobre isso, é melhor. Mizaston concorda. Com certeza chegaremos a isso antes da viagem, mas antes precisamos confirmar e validar algumas coisas. Pode ter alguém entre nós que está do lado de Beyond. Sabendo disso, pretendem revelar suas habilidades. Todos os zodíacos ficam surpresos. Kanzai pergunta do que ele estava falando. Não tem ninguém entre eles. Por que está dizendo algo assim? Kanzai se irrita e grita: ei, tô perguntando se você tá falando sério. Porra, Mizai.
O tigre do Zodíaco fica furioso. Mizaston olha para ele e responde: se eu tivesse conhecido Beyond antes de saber sobre a missão do presidente, acho que provavelmente ficaria feliz em ajudá-lo a realizar o seu sonho. E mesmo depois de ter visto o vídeo do presidente, provavelmente não mudaria de opinião. É apenas uma questão do que aconteceu primeiro, e não uma questão de traição ou dúvida. Independente disso, estou apenas comentando que ambas as situações são possíveis. É por isso que estou perguntando, mesmo sabendo disso, vão revelar as suas habilidades? Eu sim. Nesse momento, Mizaston invoca 3 cartões. Ele dizia: ao apresentar 3 cartas coloridas aos meus adversários, eu restringo seus movimentos. A chamo de cross game. Com a azul, eu os forço a entrar na corte. Com a amarela, eles são presos e com a vermelha, removidos. Essa é a minha habilidade. Eu cumprirei minha missão, mesmo que alguém aqui esteja em uma posição diferente. É uma questão de determinação. Nesse momento vemos que alguém estava observando aquela reunião pelas câmeras. Esse era Kurapika. Ele utiliza seu poder em Kansai, mas ele era inocente. Em Mizaston, que também era inocente. Outros 2 zodíacos também são inocentes. Porém, de repente, a corrente se mexe. Kurapika diz que o informante é Sayu. Gostaram do vídeo? Comente aí qual o seu personagem favorito de Hunter x Hunter. E até a próxima!